Esse vídeo é um compilado resumindo todos os episódios que eu fiz da primeira temporada de Solo Leveling, para que vocês possam assistir antes de eu começar a fazer o da segunda temporada. Então é isso, o vídeo tá grande, pega uma pipoquinha para acompanhar, então bora lá. O primeiro episódio começa mostrando a Marinha olhando para uma ilha e dizendo que eles não podem participar dessa guerra, infelizmente, já que as armas deles não funcionam contra esses monstros. A gente corta para a ilha, onde é mostrado várias formigas gigantes enfrentando pessoas utilizando umas armas meio medievais e magia. Essas pessoas são chamadas de caçadores e somente elas podem enfrentar essas criaturas. E bom, esse grupinho de caçadores apresentado pra gente tá tomando um pau dessas formigas e a gente tá acompanhando um deles aí que tá prestes a morrer, só que ele acaba sendo salvo por outro caçador que dá uma marretada na formiga e depois conjura uma magia de cura para curar a rapaziada. Outro caçador aparece e joga uma magia de relâmpago, e por fim, um último caçador aparece e vai no mano a mano. Esses são caçadores ranking S que vieram para ajudar. Depois disso, outras formigas maiores começaram a aparecer, e aí a coisa ficou séria. Todos os caçadores de ranking S elevaram seu poder e a batalha comeu solta. Nisso a gente corta para a cidade, onde tem um outro caçador ranking S que está conjurando uma magia de fogo para tentar acabar com essas formigas malditas. Depois disso, é contado pra gente que, há mais de 10 anos surgiu uma série de portais que ligavam o nosso mundo a uma dimensão alternativa, que ficou conhecida como Dungeons. E dentro dessas Dungeons existiam criaturas, monstros que eram imunes às armas humanas. E junto com isso surgiram pessoas capazes de derrotar esses monstros. E essas pessoas foram ranqueadas, do ranking mais baixo até o mais alto, sendo o mais baixo o ranking E e o mais alto o ranking S. Só que, a partir do momento em que você desperta como um caçador, o seu rank é imutável. Não importa o que você faça, o seu rank nunca vai mudar. Então, se você nasceu ranking C, vai ser ranking C o resto da vida. Se nasceu ranking E, vai ser ranking E o resto da vida. Bom, 3 anos depois daquele ataque à ilha, nós acompanhamos um grupo de caçadores prestes a entrar em um portal. Nesse grupo está o nosso protagonista, que eu tenho que ler o nome aqui porque eu não sei falar coreano. Sung Jin-woo. É o nome difícil. O Sung, ele é conhecido como o caçador mais fraco da humanidade, sendo o caçador de ranking E. Todo mundo ali conhece ele, por isso até que todo mundo cumprimenta ele e pergunta se ele está bem, se ele já comeu e tal. O pessoal se preocupa, né, já que mesmo indo em dungeons de ranking baixo, o Sung é capaz de se machucar ao ponto de ter que parar no hospital. Uma garota se aproxima do Sung e eles começam a trocar uma ideia. Essa garota é a Lee Jun-hee, eu acho que é assim que se pronuncia. Ela é a healer do grupo, e aparentemente os dois já são amigos há um bom tempo. Antes de começar a raid, o líder do grupo troca uma palavrinha com todos eles. Basicamente toda a raid tem um líder, que é nomeado ali, normalmente é o cara mais experiente ou o mais forte. Um cara passa pelo Sung e fala para que ele fique para trás para não se machucar. E eles dão início. E para não entrar de mãos vazias, o Sung comprou uma faquinha vagabunda com o dinheiro que ele tinha. Enquanto isso, estava rolando uma reunião com o presidente da Associação de Caçadores da Coreia, e o papo era o mesmo de sempre. O governo quer os recursos que estão dentro das dungeons. Quando um monstro é derrotado, ele dropa uma dessas pedras, que podem ser utilizadas como dinheiro ou até mesmo para fabricar armas poderosas. Mas o governo está interessado nessas pedras por outro motivo. Eles querem utilizar elas como uma fonte alternativa de energia infinita, e somente os caçadores podem coletar essas pedras. Voltando para a dungeon, o Sung acabou de conseguir a sua primeira pedra na sua vida inteira, e ele ficou muito feliz. Só que ele acaba sendo atacado por um goblin e toma uma facada no bucho, que seria fatal. Só que ele acaba sendo salvo por outro caçador, e aquela mocinha, a Lee, vai ajudar ele. Ela vai curando os ferimentos dele com magia, enquanto os outros caçadores continuam lutando contra os monstros. Até que todos eles são derrotados e o pessoal vai começar a pegar o loot que esses monstros droparam. Essa raid não valeu muito a pena, já que não teve muito loot. O Sung quase morreu por causa de uma pedrinha, mas ali consegue curar todos os ferimentos dele. Outro caçador reparou que existia um buraco, uma espécie de caverna, no meio da dungeon. Aparentemente essa era uma dungeon dupla. Isso é algo meio incomum de acontecer em dungeons de ranking baixo. Mas isso significava que existia mais loot para ser coletado no outro lado dessa dungeon. Bom, o pessoal agora entra num dilema. Quando é descoberta uma dungeon dessa, uma dungeon dupla, ela deve ser comunicada à Associação de Caçadores, para que eles enviem outro grupo de caçador para explorar essa dungeon, para verificar se ela é do mesmo ranking que a primeira dungeon.
Só que, ao fazer isso, né, os caçadores novos que foram enviados, eles vão coletar todo o loot dessa dungeon e não vão deixar nada para os outros. Então, eles fazem uma votação. Quem quer continuar e quem quer voltar. E ao final da votação, sobrou somente o Sung para tomar a decisão final, se eles vão ou se eles voltam. Ele começa a refletir um pouco, né, sobre a sua situação. Basicamente, o seu pai sumiu e a sua mãe ficou doente, e a sua irmã está no colégio, e basicamente agora ele tem que sustentar sua família. Por isso, então, que o Sung volta para que eles continuem explorando. Do lado de fora da dungeon, mostra um pouco sobre a associação dos caçadores, mostra um carinha ali tocando numa bola estranha, que acho que serve para medir a quantidade de poder, né, do caçador e verificar qual ranking se encaixa. Ranking C para cima já é considerado caçadores de ranking alto, e são esses caçadores que são mais contratados pelas guildas de caçadores. Do nada é mostrado dois caras numa moto roubando a bolsa de uma moça, e eles estão dando fuga até que mostra uma outra personagem loira que com muita facilidade pega a bolsa de volta, derrubando os motoqueiros e devolve a bolsa para a mulher. As pessoas se aglomeram e começam a falar o nome dela. Aparentemente ela é uma caçadora de ranking S chamada Chain-Hin. E bom, ela sai de lá dando umas piruetas malucas. Voltando pra dungeon, o grupo do Sung chega até uma sala com um portão enorme e ao adentrar ela, eles reparam que existem várias estátuas gigantes, algumas com instrumentos e outras com armas, como machado, espada, escudo. No centro da sala existia uma estátua grande que estava sentada, mas nenhum monstro aparente. O pessoal não estava entendendo nada. Perto da estátua grande existia uma outra estátua que estava segurando uma placa que tinha escrito nela alguns mandamentos. Esses mandamentos eram: primeiro, venere a Deus; segundo, louve a Deus; e terceiro, prove sua fé. Muito estranho, não é mesmo? Bom, a mina que tá com Sung ali, ela disse que jura ter visto a estátua mexendo o olho. Depois disso, a porta que estava atrás deles acaba se fechando. E um dos caçadores fala que tá com mau pressentimento e ele vai dar o fora, indo em direção à porta. Só que ele acaba sendo decapitado por uma das estátuas. O pessoal já entra em pânico, já que aquele era um dos caçadores mais fortes ali do grupo. Então se um cara como ele foi derrotado com tanta facilidade, todos os outros não tinham a menor chance. Daí o anime dá um close nos olhos do Sung e começa a passar uns flashbacks da história dele. Para ele, sempre foi vida ou morte. Por ser o caçador mais fraco, ele sempre estava na pior. E com o tempo ele foi desenvolvendo alguns instintos de sobrevivência. Ele conseguia perceber o perigo das coisas, percebia o padrão de ataque dos monstros para poder tentar fugir, desviar, enfim. Esse tipo de coisa. E ele tem um mau pressentimento. Quando ele olha para aquela estátua principal, ela olha de volta. E aí, ele grita para todo mundo se abaixar e a estátua lança um raio pelos olhos, matando uma galera. E com isso, o episódio acaba. Bora resumir o segundo episódio. O segundo episódio começa com todo mundo apavorado, já que mais um do grupo tinha morrido. Se não fosse o aviso do Sung, muitos outros poderiam ter morrido. Infelizmente, o líder da equipe acabou perdendo o braço e o Sung vai ajudar ele a estancar o sangramento. Ali poderia ajudar utilizando a sua magia de cura, mas ela tá muito em choque para poder fazer alguma coisa. Devido à experiência do líder da equipe, ele chuta que o ranking da estátua seja ranking A ou ranking S. O Sung diz acreditar que esse deus com quem a placa lá dos mandamentos se refere é a estátua que está sentada. Então eles deveriam obedecer esses mandamentos se eles quiserem sobreviver. Bom, a gente corta pro lado de fora da dungeon, onde é mostrado a irmã do Sung, a Sung Jina, e ela tá no colégio conversando com uma amiga. Ela conta sobre o seu irmão ser um caçador de ranking E, e como ele se machuca toda vez que ele vai para uma dungeon. E a amiga dela fica pensando que talvez ela pudesse ganhar a vida sendo caçadora também. Voltando para Hyde, um dos caçadores tenta utilizar um poder de velocidade, um dash muito rápido para tentar fugir, só que a partir do momento que ele sai do chão, a estátua lança um laser nele que deixa o cara pulverizado, sobrando só os pés. Basicamente não tem como fugir. O Sung pede pro líder da equipe repetir os mandamentos para ele e ele vai testar uma teoria que ele tem. Ele fica de pé e a estátua já começa a carregar o ataque, só que antes dela lançar, ele se curva, fazendo com que a estátua pare o ataque. Basicamente, ele descobriu o primeiro mandamento, que é venere a Deus. Enquanto eles estiverem agachados ou curvados, nenhum deles vai ser atacado. Daí a estátua abre um sorriso macabro que gela a espinha de todo mundo. Um dos caçadores se levanta e percebe que a estátua não está mais atacando.
Achando que agora eles estão a salvo, eles começam a comemorar. Só que a estátua entra na sua fase 2, se levantando do trono e indo em direção a eles. O Sung percebe que agora entra em prática o segundo mandamento, que é o louve a Deus. Um dos caçadores toma a frente, dizendo que ele é um cara que estuda muito teologia, e ele começa a fazer uma reza em frente à estátua. Só que a estátua ignora ele e pisa em cima, esmagando ele. Outra garota acaba ficando paralisada e é pisoteada também. Com isso, o líder da equipe fala para todo mundo se separar para tentar despistar a estátua, e o Sung agarra ali e começa a correr, enquanto tenta decifrar o segundo mandamento. Vários caçadores acabam sendo mortos pelas estátuas que possuem armas, só que o Sung percebe que tem estátuas que não utilizam armas, e sim instrumentos. Então ele para em frente a uma dessas estátuas e elas começam a tocar. Então ele percebe que é basicamente isso, o louvar a Deus. Tem que fazer todas as estátuas tocarem os seus instrumentos. Então ele pede para que cada caçador vá e fique em frente a uma dessas estátuas. E eles fazem isso. Só que, quando o Sung fica em frente a uma estátua junto com a Lee, ela não toca. Então ele percebe que a estátua não funciona com mais de uma pessoa. E ele deixa a garota ali e corre em direção a outra estátua. Só que a estátua do deus está chegando perto dele e ele acaba sendo atacado. Só que ele consegue desviar. Infelizmente ele para em frente a uma estátua que possui uma arma, o escudo, e acaba tendo seu pé cortado. Ele vai se arrastando até a última estátua até que ele consegue ficar em frente dela e ela começa a cantar. Com isso, o segundo mandamento é cumprido e a estátua volta para o seu trono. Infelizmente, como eu falei, o Sung perdeu a perna. A Lee tenta curar ele, mas ela já tá nas últimas, começa a sangrar conforme ela vai usando o seu poder de cura, então ela não vai conseguir trazer a perna dele de volta. Com isso, um altar de sacrifício surge no meio da sala e o pessoal já sabe o que deve ser feito, O deus quer um sacrifício. Eles pensam em sacrificar o Sung, só que o líder toma a dianteira e quem vai no lugar é ele, já que foi ele que sugeriu uma votação para eles irem até essa segunda dungeon. Ao se aproximar do altar, uma tocha se acende. O Sung fica curioso e pede ajuda para 2 caçadores o levarem até lá. Ao adentrarem o círculo, mais 3 tochas se acendem. Então ele percebe que precisaria de mais pessoas para que todas as tochas fossem acesas. A gente corta para Dina indo no hospital visitar a mãe do Sung. Ela foi acometida com uma doença conhecida como sono eterno, onde ela fica nesse estado vegetativo, sem reação nenhuma. Essa doença não tem cura e o tratamento é muito caro. Por isso o Sung trabalha como caçador ao invés de ter um emprego comum, já que sendo caçador ele consegue bem mais dinheiro. O Sung pede para que todos entrem dentro do círculo, com isso todas as tochas se acendem, sendo no total 5 tochas com a cor laranja. Depois disso surgem mais tochas ao redor em um círculo maior, essas agora na cor azul, e a porta que antes estava fechada se abre. Porém, as estátuas começam a caminhar na direção deles, só que o Sung percebe que se eles ficarem olhando para a estátua, ela não se mexe. Uma das caçadoras acaba ficando apavorada e sai correndo pela porta. Assim que ela sai, a porta se fecha um pouco e o fogo azul das tochas ao redor deles vai se apagando. Outro caçador acaba conseguindo fugir e a porta fecha mais um pouco. Quanto menos pessoas estiverem ali, mais difícil vai ser para conter as estátuas. Mais um caçador sai pela porta. Antes disso, ele faz um discurso ali chorando pro Sung, pedindo desculpa para ele, porque ele estava abandonando todo mundo, porque ele tinha família e tal, e aí ele sai da sala. Com isso, sobram apenas o nosso menino Sung, a amiga dele e o líder da equipe. O líder pede para que a Lee pegue o Sung e ajude ele a sair pela porta, que ele vai ficar para trás como sacrifício. Só que a menina não consegue ficar de pé, então ela não consegue andar, consequentemente ela não vai conseguir levar o Sung. Com isso, ele acaba ficando para trás, pedindo para que o líder leve a menina embora. Antes de ir, ele dá aquela pedra que ele tinha conseguido no começo da raid. Ele tinha prometido que ia levar ela para comer, só que pelo visto não vai dar, O líder dá um golpe na nuca dela e ela desmaia, sobrando somente o Sung. No fim, as estátuas começam a atacar ele, arrancando um membro ou outro com cada ataque poderosíssimo das estátuas. Eles se justificaram dizendo que tinham família, só que eles nunca pararam para pensar que o Sung também tinha família. E ele queria sobreviver também. As pessoas foram egoístas apenas. Antes do golpe final, Sung é jogado em cima do altar, se lamentando por não ter uma segunda chance.
levando o golpe final da estátua. Depois disso, ele recebe uma notificação dizendo que ele completou a missão secreta Coragem dos Fracos. Com isso, ele é convidado a se tornar um player. E se ele não aceitar, o coração dele vai parar em 0,2 segundos. E bom, o episódio termina dessa forma. O episódio 3 começa com Sung acordando no hospital achando que foi tudo um sonho. Ele olha para sua perna e para o seu braço que tinham sido arrancados naquela batalha e eles estão de volta. Nesse momento, entram no quarto dele 2 homens da Associação de Caçadores. Eles vieram fazer algumas perguntas. No total, houveram 6 sobreviventes contando com o Sung. E 2 deles tiveram alguns traumas. O Song, que era o líder da equipe, ele perdeu o braço, como nós vimos no episódio anterior. E a Jun-hee está traumatizada. Aparentemente ela não vai mais participar de nenhuma dungeon. O rapaz loiro diz que depois que o pessoal saiu da dungeon, eles vieram pedir ajuda à Associação de Caçadores e eles enviaram outro grupo para averiguar. Eles encontraram o Sung caído, sem nenhum ferimento. Foi dessa forma que ele foi salvo. A associação cogitou a possibilidade que aquele grupo sobrevivente tenha assassinado o resto. Mas essa possibilidade já foi descartada. Porém, eles têm mais uma, e eles vieram até ali verificar. No mundo de Solo Leveling, quando você desperta como um caçador, você é classificado em um ranking. Como eu falei no vídeo anterior, indo do ranking E ao ranking S. Mas existe uma pequena possibilidade de um caçador ter um despertar duplo. Ou seja, mesmo após já ter despertado como um caçador, ele pode ter um segundo despertar e ficar mais forte. Os 2 trouxeram um artefato ali que vai conseguir medir o poder do Sung e verificar se ele teve ou não um segundo despertar. Ao colocar a mão sobre ele, é mostrado que o Sung tem apenas 10 de poder, ou seja, ele não teve um segundo despertar. Os 2 agentes se desculpam por ter atrapalhado a recuperação do Sung e vão embora. Bom, o Sung está com uma dúvida que ele não sabe o porquê essas telas estão aparecendo na sua frente. Aparentemente só ele consegue vê-las. Bom, nesse momento a Dina, irmã do Sung, entra na sala. Ela veio visitá-lo. Eles conversam um pouco e ela fala que não quer que ele seja mais um caçador. O Sung pergunta se ela tá vendo aquelas telas na frente dele. Ela acha que ele tá ficando maluco, mas ignora. Depois disso, ela vai embora. Nesse momento, o Sung percebe que o painel funciona por comando de voz. Com isso, ele consegue abrir uma notificação. Nela estava escrito Quests Diárias. Ele tinha que cumprir ela, senão ele teria uma penalidade. Uma coisa engraçada que eu notei, eu acho que foi até referência de One Punch Man, é que essas quests diárias são basicamente um treino. Mostrando que ele tem que fazer 100 agachamentos, 100 flexões, correr 10 km e por aí vai. Bom, Sung resolve ignorar isso e volta a descansar. Nós cortamos para aqueles 2 agentes da Associação de Caçadores. Um deles está relatando ao seu superior de que o Sung não teve um segundo despertar. Mas esse caso dele é muito suspeito, né? Mas como eles não têm mais nenhuma prova ou qualquer outro indício de que tem alguma coisa errada, eles vão considerar esse caso um caso sem solução. Bom, nós cortamos para aquele mago de fogo que a gente viu no primeiro episódio lutando contra aquelas formigas. Aparentemente ele é um líder de guilda. E ele tá conversando com aquela moça loira que a gente viu no episódio anterior, recuperando a bolsa de uma mulher que foi roubada por 2 caras numa moto. Bom, esse mago chamou ela ali para que ela seja instrutora numa raid de ranking B. Ele diz que ele precisa aumentar a experiência dos caçadores e fazer com que eles, criem uma sintonia e consigam trabalhar juntos. Bom, nesse momento abre um portal de dungeon no meio da rua e a polícia tem que cercar tudo até que os caçadores cheguem. Bom, nesse momento a gente volta pro Sung no hospital, ele tá dormindo e o painel mostra que o tempo para ele cumprir a quest diária acabou. Então ele vai receber uma punição. O quarto dele começa a tremer, ele acorda e quando percebe ele tá em outro lugar, um deserto cheio de areia e tem um monstro centopeia gigante perseguindo ele. A punição dele é basicamente sobreviver ali naquele deserto por 4 horas. Bom, ele realmente foi teleportado para aquele local, não é como se fosse algo na cabeça dele, porque as enfermeiras chegam no seu quarto e ele não tá mais lá. E elas ficam desesperadas procurando ele. Bom, a gente volta e o Sung tá correndo que nem maluco, só se passaram algumas horas e ele continua correndo. Impressionante como ele conseguiu fazer isso sem estar no seu melhor condicionamento físico. Bom, cumprindo a penalidade, ele é teleportado de volta para o quarto. As enfermeiras encontram ele caído no chão e ficam sem entender nada. No outro dia ele já tá bem recuperado e dessa vez ele não vai cometer o erro de não concluir as quests diárias. Nós cortamos para Jun-hee, ela tá recebendo uma ligação da Associação de Caçadores
pedindo para que ela comparecesse a uma nova raid que acabou de abrir e eles estão precisando de um healer ranking B. Ela acaba negando e a pessoa que está do outro lado da ligação diz que entende a situação dela. Bom, no outro dia ela vai visitar o Sung no hospital. Ela vê ele correndo, se exercitando do lado de fora. E bom, por algum motivo ela acaba não indo falar com ele. Eu acho que ela se sentiu mal por ele estar conseguindo superar esse trauma e ela não. Bom, agora é mostrado para nós o que acontece quando você completa uma missão diária. No caso, você ganha 3 recompensas. A primeira é a recuperação total, ou seja, todo o cansaço que você teve para concluir a missão diária é reposto e você se sente novinho em folha. A segunda recompensa são pontos que você pode distribuir na sua árvore de skills, bem estilo RPG mesmo, com força, agilidade, inteligência e por aí vai. E a última recompensa é uma caixinha que pode vir itens aleatórios. Até aquele momento ele já havia concluído algumas quests diárias, e os itens que ele recebia eram itens meio inúteis, como comida, nada que ia ajudar ele numa dungeon. Só que dessa vez, quando ele abre a caixinha, ele recebe uma chave. Essa é uma chave que abre uma dungeon secreta, como se fosse um evento. Bom, o Sung vai visitar a mãe dele no hospital, lembram que ela está em coma devido àquela doença. Nesse momento ele se lembra sobre o seu passado, que mesmo após ter despertado como um caçador, ele não conseguiu fazer muita coisa, por ser o mais fraco. Mas agora as coisas são diferentes. Ele vai até o local do portal e abre a dungeon. A partir do momento que ele entra, ele não consegue mais sair. Uma parede invisível impede ele. Para sair, somente concluindo a dungeon ou utilizando uma pedra de teleporte. Bom, ele vai explorando a dungeon até encontrar os seus primeiros inimigos, 3 goblins. Eles o atacam, mas impressionantemente o Sung consegue desviar. Ele realmente ficou mais forte e começa a contra-atacar. Depois de muitos golpes de faca, ele finalmente consegue matar o seu primeiro Goblin, e o segundo já vai logo em seguida, e o terceiro também. Vitória para o nosso menino Sung. Mas a alegria não dura muito tempo, pois um novo inimigo aparece. Um lobo com mandíbula de ferro. Ele é bem mais poderoso que os Goblins. Esse lobo ataca o Sung e acaba quebrando a sua adaga. Bom, agora sem uma arma, o Sung vai ter que usar a força bruta para acabar com esse inimigo. Com isso, o episódio termina. Bom, o episódio 4 começa com o Sung confrontando aquele lobo. Agora, sem uma arma, ele começa a tentar dar socos no animal. Bom, ele percebe que os seus reflexos ficaram bem mais afiados, isso graças aos goblins que ele derrotou anteriormente, que concederam a ele alguns níveis. Bom, ele vai socando o lobo, mas parece que não tá fazendo efeito. Daí ele se lembra que ele tem uma arma no inventário, a espada do Kim, aquele cara que abandonou ele lá na dungeon. Bom, ele puxa aquela espada do inventário e derrota o lobo. Bom, mais lobos aparecem e o Sung acabou ficando com a espada presa no chão. E os bichos tá vindo pra cima dele. Enfim, ele consegue retirar a espada do chão e já derrota um lobo, só que na hora que ele ataca o outro, ele segura a espada com a mandíbula de ferro. Partindo para a ignorância, o Sung força a espada contra a boca do lobo até arrancar a cabeça dele. Com isso, sobra apenas mais um lobo e ele já penda na farofa e recua. Com isso, o Sung toma um tempo para descansar. Bom, ele abre o seu inventário e verifica que ele subiu de nível. Com os pontos que ele adquiriu, ele coloca em força. Ele se levanta e vai checar os corpos dos monstros para verificar se ele tinha alguma daquelas gemas, que valem muito dinheiro, mas ele percebeu que os monstros só dropavam itens que iam direto para o inventário dele, como as presas daquele lobo. Nesse momento ele percebe que um botão de vender aparece no seu inventário. Com isso ele pode vender esses itens que ele coleta dos monstros e ganhar um dinheiro. E o que ele faz com esse dinheiro? Bom, uma aba de loja também se abre para ele, mas atualmente ele não tem dinheiro para comprar nada. Bom, aquele lobo que fugiu, ele trouxe reforços e uma matilha enorme deles aparece para lutar contra o Sung. Nesse momento nosso menino Sung já não tem mais medo deles e vai para cima, derrotando um por um. Com isso ele recebe o título de assassino de lobos. Ao derrotar todos eles, ele percebe que a espada do Kim já está nas últimas. Até mesmo uma espada cara como essa fica em frangalhos durante as dungeons. Ele abre seu inventário e percebe que conseguiu uma pedra de teleporte. Ele fica pensando se deve usá-la ou não. Ele acaba não usando e continua avançando dentro da dungeon. Do lado de fora, a Jun-Hee recebe uma ligação da Associação de Caçadores pedindo com urgência um caçador ranking B para aquele portal que havia aberto na cidade. Lembrando do Sung e da sua determinação, ela resolve ir lá ajudar. O Sung continua avançando na dungeon, ele vai enfrentando monstros diferentes conforme ele vai avançando, sendo um mais forte que o outro. Nós temos uma breve explicação sobre aquela aba que aparece logo acima dos monstros com o nome deles.
Se o nome estiver em branco, significa que ele é um inimigo fraco que o Sung consegue derrotar facilmente. Se ele estiver em amarelo ou laranja, significa que é um inimigo mais complicado de derrotar. E se estiver em vermelho, é um inimigo que está acima do seu poder. Depois de um bom tempo, ele finalmente chega na sala do chefe. E como a sua percepção aumentou, ele sabe que o bicho que está lá embaixo é muito superior a ele. E a espada que ele tem ali já está prestes a quebrar. Ele toma coragem e vai enfrentar o boss. Ele percebe que está próximo do trilho dos trens. E uma cobra gigantesca acaba surpreendendo ele e ele acaba quebrando a espada. Esse é o boss, Kazaka. A cobra vai pra cima dele e ele se defende com a espada quebrada. Se ele não achar um ponto fraco, ele não vai conseguir vencer. A cobra dá um ataque nele que faz ele sair voando como se fosse um boneco. Nesse momento rola um flashback dele conversando com o Sr. Song. Ele diz que andam chamando o Sung de o caçador mais fraco da humanidade. E ele fala pro Sung se esforçar pra calar a boca deles. Voltando pra luta, ele continua tomando um pau da cobra, perguntando quanto mais de poder ele ia precisar pra derrotar esse bicho. Ele começa a fazer um discurso sobre os mais fortes, que mandam no mundo e tal, não importa se você for gentil, simpático, etc. A força é quem manda naquele mundo. E ele tá cansado de ser fraco. Nesse momento ele ativa uma espécie de uma aura azul que fica em volta dele e vai pra cima da cobra. Ele agarra no pescoço da cobra e começa a enforcar ela. Por ter colocado bastante pontos em força, ele consegue quebrar as escamas do bicho. E bom, ele vai fazendo força até que a cobra morre. O sistema parabeniza ele e lhe dá o título de Rei do Pântano. A cobra dropou para ele uma adaga feita das suas presas. Essa adaga é um item de ranking C. E ela tem a habilidade especial de paralisar o inimigo por um determinado tempo, além de poder drenar o HP dele. Ele também ganhou um pote contendo o veneno da cobra, que concede a ele mais dano físico, porém ele perde força. Como o boss foi derrotado, a dungeon acaba. Ao sair para a cidade, um policial confronta ele, perguntando o que ele está fazendo ali. Quando ele percebe que o Sung é um caçador, ele fala que vai levar o Sung até onde a batalha está acontecendo. Lembram daquele portal que apareceu na rua anteriormente? Bom, como não tinha nenhum caçador para poder completar ela, o boss acabou saindo pelo portal e agora está atacando a cidade. Um grupo de caçadores foi montado às pressas para poder enfrentar esse boss, e dentro desse grupo está a Jun-Hee. Ela não tá conseguindo fazer muita coisa apesar de ser um healer ranking B. Aquele seu trauma tá atrapalhando as suas habilidades. Bom, o Sung pega o pedaço da espada quebrada do Kim e se prepara para atacar. Com um simples arremesso ele consegue quebrar a barreira do boss que impedia os outros caçadores de dar dano nele. Com isso o boss é derrotado. Um dos caçadores percebe que tem algo estranho, ele não viu quem foi que arremessou aquele objeto no boss. Aquele policial diz que foi um caçador que ele trouxe para ajudar, mas naquele momento o Sung já tinha metido o pé dali. Com isso o episódio acaba. O episódio 5 começa no hospital com as enfermeiras fofocando sobre o nosso menino Sung. Elas estão falando o quão forte ele está. E enquanto isso mostra algumas cenas dele treinando. Bom, uma enfermeira entra no quarto dele bem na hora que ele tá ali treinando sem camisa. E ela diz que ele vai receber alta hoje, e pergunta se ele já está se sentindo melhor. Ele fala que sim e ela diz que quando ele estiver pronto é só ir na recepção. Só que antes da enfermeira ir embora ela pede o número do Sung. Ele fica sem entender nada achando que eles vão passar resultados dos exames que ele fez pelo celular, então ele acaba passando. Depois da abertura é mostrado um jornal onde está tendo uma entrevista com um caçador de ranking S, ele é chamado de Baek, e ele tá falando um pouco como é a rotina dele quando ele não tá nas dungeons. Ele fala que tem que treinar sempre para manter o corpo em forma e tal. Enfim, essa cena serviu mais para mostrar esse novo personagem. Nisso a gente corta pra casa do Sung, onde a irmã dele estava assistindo aquela entrevista. Depois disso ela sai para ir pra escola. Só que antes de ir ela acaba topando com o Sung e repara que ele tá bem maior e mais malhado do que antes. Ela pergunta se ele anda treinando e ele fala que sim. Ele fala pra ela levar o guarda-chuva, só que ela fala que tá um dia ensolarado, só que ele fala pra ela levar mesmo assim e no final ela acaba levando. Bom, depois que ela vai embora, o Sung senta no sofá e começa a dar uma olhada nos seus status. Ele ainda tem alguns pontos extras que ele não utilizou. Ele pensa um pouco e acaba colocando os pontos em força e agilidade. Ele recebe uma ligação do síndico dizendo que ele ainda não pagou aluguel, e aí ele fala que se o Sung estiver muito apertado eles podem negociar o aluguel. Só que ele diz que não é preciso, que ele vai conseguir pagar. Depois disso ele começa a dar uma olhada num site onde disponibiliza alguns portais de dungeon para ele poder participar. Quanto mais alto o ranking da dungeon, mais dinheiro ela paga. Só que como ele é classificado como ranking E, as pessoas não vão querer levar ele para dungeons de nível mais alto. Então ele pensa em voltar à associação para medir novamente o seu ranking.
Com isso, se mostrasse que ele subiu de rank, ele poderia fazer essas dungeons de nível mais alto e consequentemente ganhar mais dinheiro. Só que daí ele pensa que se fizesse isso ele ia acabar se destacando demais, as pessoas iam ficar surpresas, né? Como que um cara de ranking E de repente pulou, sei lá, para um ranking B, do dia pra noite. Ninguém nunca ouviu falar de um caçador que consegue subir de nível e ficar mais forte assim. Então ele resolve descartar essa ideia. Bom, o Sung acaba recebendo um aviso de um pedido de dungeon pra fazer, que era uma dungeon de ranking C, onde o pessoal já tinha o time pronto, só precisavam de mais 2 pra fechar a cota. Se não me engano, são 8 pessoas o mínimo necessário. Bom, ele chega lá no local, cumprimenta o pessoal conhece ele, já que ele é o famoso caçador mais fraco. Bom, ele conversa com o líder ali do grupo, que é o Hang, acho que é assim que se fala, e ele disse que ligou pro Sung porque ele precisava atingir essa cota, né? Como são 8, ele também chamou um caçador ranking D para completar a cota. O nome desse caçador é Yujinho. Daí o Hang apresenta um contrato pro Sung e fala para ele que ele não vai ter que lutar, com isso ele não vai ter direito aos drops dos monstros, mas eles disseram que vão pagar 2.000 ienes para ele pela participação. E diz que ele só precisa ajudar carregando a bagagem. O Sung pergunta se entre eles tem um healer, e o Hang diz que não, ele diz que sempre fazem as raids sem healer, e diz que é muito difícil conseguir um para as raids de ranking C. O Sung desconfia um pouco disso, mas ele assina mesmo assim o contrato. Bom, o Yujinho se apresenta ao Sung e a gente repara que ele está usando um equipamento mega caro, então a gente já vê que ele é filhinho de papai. Bom, eles vão até o portal e reparam que ele é enorme. Aí o pessoal fica meio desconfiado, será que é raid de ranking C mesmo? Só que daí o Hang fala que verificou com a Associação de Caçadores 2 vezes, e eles disseram que sim, é raid de ranking C. Aí o Sung explica que não importa o tamanho do portal, o importante é a quantidade de magia que sai dele. E é dessa forma que o pessoal descobre qual que é o nível da dungeon. Bom, eles entram lá e tá muito escuro, aí o mago da party acende uma luzinha com a magia dele. Eles acham estranho porque a maioria das dungeons é cheio de luz, cristal brilhante, não sei o que, enquanto ali não tem luz, não tem monstro, não tem nada. Isso faz lembrar a dungeon que o Sung foi, que aconteceu tudo com ele, né? O Jinho pergunta pro Sung o que são essas pedras brilhantes, e ele diz que são umas rochas bem pequenas que emitem uma luz, e que elas são bem comuns em dungeons estilo caverna. O Jinho pergunta pro Sung se existem dungeons que não tem monstros, só que daí nesse momento o Sung começa a ouvir o barulho deles. Por ser uma dungeon tão escura, ele supôs que os monstros dessa dungeon, na verdade, eles são atraídos por luz e barulhos. E o tipo de monstro que tem essa característica são monstros do tipo inseto. O Sung diz que as formigas estão vindo de cima. Bom, as formigas gigantes ali começam a atacar eles. O Hang utiliza uma skill de provocar, chamando a atenção de todas as formigas para ele. Com isso, os outros caçadores conseguem atacar as formigas facilmente. Bom, nisso o mago começa a carregar uma magia, ele conta até 5 e lança ela, causando uma explosão enorme. Nisso o Sung tá de longe, né, analisando a batalha. Ele percebe que aquele grupo de caçadores já são bem experientes, eles trabalham bem juntos. Só que ele estranha porque eles são brutais demais, eles estão agindo, tipo, gastando mana, sendo muito brutal, assim, com os ataques sem necessidade. E pra fazer isso sem ter um healer na party parece meio imprudência. O Jinho tá sofrendo pra matar uma, mas graças ao equipamento dele ele consegue dar um jeito. Uma formiga tenta atacar o Sung pelas costas, mas ele só dá um chutão e acaba com ela. E o Sung, vendo tudo aquilo, ele só consegue pensar que ele tá entediado. Bom, depois de acabarem com as formigas, eles começam a coletar as pedras de essência. E o líder Hang vai agradecer o Sung por ter alertado eles de que as formigas estavam vindo de cima. E ele pergunta como é que o Sung sabia que elas estavam vindo de cima, e ele diz que foi instinto. O mago chama o líder para ver uma coisa, ele mostra que algumas daquelas formigas que eles derrotaram tinham ferimentos que não eram de espada nem de magia, eram basicamente mordidas, né? Então eles concluem que essas formigas tiveram batalhas contra outros monstros, e pelos ferimentos eram monstros bem maiores. Bom, o Sung continua desconfiado, ele pergunta pro Jinho da onde que ele conseguiu aquela armadura, ele fala que foi presente dos pais dele. Sabendo que o equipamento dele vale muito, o Sung fala para ele tomar cuidado. Do lado de fora é mostrado a guilda dos tigres brancos, dando foco ali na academia onde o pessoal tá treinando, só que daí eles começam a sentir um tremor estranho. O cara pergunta o que tá acontecendo e o outro fala que é só o líder da guilda treinando. Bom, é mostrado o líder da guilda, basicamente é aquele caçador de ranking S que apareceu na TV, e o pessoal tá impressionado que ele conseguiu arrombar uma pedra gigantesca com só um soco.
E ele fala que aquilo não serviu nem pro aquecimento e pede pra alguém limpar a sujeira que ele fez. Bom, a gente volta pra dungeon, o pessoal continua caminhando em busca do boss. Depois de andar bastante, eles concluem que a dungeon é grande, mas ela não tem nada, ela é bem vazia. O Dinho pergunta se o Sung tá bem por ter carregado aquele peso por tanto tempo. Ele fala que aquilo é tranquilo, poder ganhar dinheiro sem lutar pra ele é um bom negócio, mas ele ainda continua desconfiado. Bom, eles continuam andando até que eles acham a sala do boss. Eles conseguem identificar porque ela é totalmente diferente, tá cheia daqueles cristais de mana que foi falado mais cedo. O Dinho pergunta se ele pode ver o contrato que o Sung assinou, dizendo que ele é bom em assuntos legais. Depois de ler o contrato do Sung, ele vai até o líder Hang perguntar um negócio. Daí ele diz que no contrato do Sung tá escrito que eles não entram na divisão de drop de monstros. Mas como aqueles minerais não são dropados de monstros, ele pergunta se aquilo lá vai ser dividido com eles. Daí ele fala que o Dinho tá certo, eles vão dividir igualmente. Ele diz que quando o boss for derrotado, o portal vai fechar, né? Então eles precisam tirar aquele monte de cristais primeiro, antes de lutar contra o boss. E pelo visto, o boss ele tá em um estado adormecido, então eles vão poder minerar de boa ali sem acordar o boss. O Hang pergunta para um outro caçador se ele trouxe o equipamento, e o cara disse que esqueceu no carro, ele não achou que ia precisar. Ele fala pro Dinho e pro Sung ficarem ali aguardando que eles vão buscar o equipamento. O Dinho pergunta se não tem perigo eles ficarem ali e o Hang fala que não, tá de boa, o boss tá adormecido, se vocês não incomodarem ele, nada vai acontecer. Ele diz que vai ficar tudo bem, que eles podem confiar nele. E ao sair da sala, o Hang dá o comando pro mago fechar a sala do boss. Então ele lança uma magia desmoronando uma parede, bloqueando a saída deles. Nisso, o Sung tem um flashback do Song explicando pra ele que existem esses caçadores canalhas que recrutam caçadores de ranking inferior só pra cumprir cota e matam esses caçadores só por diversão. Como não vai existir testemunha, eles não são responsabilizados porque eles podem simplesmente alegar que os caçadores morreram para monstros. Bom, nisso o boss acaba acordando, né? O Sung dá uma boa olhada ao redor e ele vê que existem alguns túneis que eles podem sair por ali. Então ele supõe que o Hang fechou a entrada principal, mas ele vai voltar ali pelos túneis depois que o boss acabar com eles. Bom, o Sung fala pro Dinho se afastar que ele vai cuidar do boss. Com isso o episódio termina. O episódio 6 começa com o grupo do Hang saindo pelo portal e um dos capangas dele pergunta por que eles simplesmente não acabaram com os dois ali dentro da sala do boss. O Hang diz que eles não poderiam fazer isso porque isso poderia acordar o boss e como é que eles iam minerar depois. Ele disse que agora é só esperar a aranha acabar com os dois e voltar a dormir, que daí eles vão poder minerar as pedras tranquilamente e ficar com toda a grana pra eles. Daí o Hang explica sobre os túneis que eu falei mais cedo. E o outro capanga pergunta, será que a aranha vai dormir mesmo? Daí o Hang fala, você não reparou na armadura do Dinho? Ela deve valer muito dinheiro. Se a gente não conseguir minerar, a gente pega a armadura dele e sai. Daí ele dá uma olhada ali pesquisando de qual família que o Dinho é, pra eles aparecerem no funeral dele por consideração, tá ligado? Sabendo que até eles teriam dificuldade pra derrotar aquele boss, eles concluem que os dois ali já estão mortos. Voltando pra dungeon, o Dinho não quer deixar o Sung lutar, já que um caçador de ranking E nunca venceria um boss de ranking C, ainda mais sozinho. O Sung em pensamento concorda com o Dinho, já que, comparando com os boss que ele já derrotou, a cobra venenosa e aquele golem, essa aranha com certeza está um nível acima. Mas por algum motivo ele não sente medo nenhum contra aquele boss. E ele começa o ataque. E o Dinho já fica impressionado com a velocidade do Sung. Depois da abertura a gente corta para fora da dungeon, onde nós estamos vendo aquele caçador de ranking A da associação de caçadores, junto com o presidente, eles estão saindo ali da empresa, e o presidente fala que ter várias reuniões por dia é muito cansativo. Daí o caçador loirinho pergunta pro presidente se ele não teria um tempo livre para eles treinarem, que talvez isso pudesse alegrar um pouco ele. Ele fala que fica honrado por um jovem caçador querer treinar com um velhaço como ele. Voltando pra dungeon, o Sung continua lutando contra a aranha, mas os ataques dele não estão fazendo muito efeito. A aranha possui um exoesqueleto muito duro que ele não tá conseguindo atravessar com a lâmina. O Dinho, vendo aquilo, ele conclui que o Sung não é um caçador ranking E nem ferrando. Vendo aquilo, ele acha que o Sung é um falso ranker, alguém que consegue falsificar o seu rank para poder entrar em dungeons onde vão ter caçadores mais fracos para matar eles só por diversão. Aí o Dinho já fica cagado de medo.
A batalha continua e é mostrado que o nível de fadiga do Sung já atingiu quase a metade. Se chegar a 0, obviamente ele não vai conseguir se mover. Pensando na skill da sua lâmina, que é de paralisar, ele busca um ponto fraco na aranha. E o único ponto exposto dela são os olhos, então ele vai mirar direto neles. A aranha gospe um ácido que quase acerta o Sung, mas ele consegue desviar. Ele utiliza uma skill nova que ele obteve, que é uma skill de dash que vai levar ele rapidamente para frente do inimigo. Com isso ele consegue chegar bem na cara da aranha, só que ele erra o golpe nos olhos. Mas nosso menino Sung não desiste, ele continua indo para cima dela cada vez mais rápido, só que com isso o nível de fadiga dele atinge 70%, deixando ele mais lerdo. Com isso ele acaba sendo acertado por um golpe da aranha. No momento que a aranha vai dar o golpe final nele, ele se recorda que ainda tem o Full Recovery, que é o item que ele sempre ganha quando ele conclui uma missão diária. Ele usa e consegue desviar. Agora com a sua estamina recuperada, ele vai para cima e acerta os olhos da aranha. Com isso, o efeito de paralisia é aplicado e ele continua esfaqueando ela, e o efeito vai aplicando, vai permanecendo. A aranha não consegue se mover e o Sung consegue finalizar ela. O Dinho fica de queixo caído pelo Sung ter conseguido derrotar um boss sozinho. E com medo do que o Sung possa fazer contra ele, ele começa a querer agradar, tá ligado? Começa a carregar as coisas dele, oferece água, se oferece pra minerar no lugar dele. Bom, depois disso o grupo do Hang retorna por aqueles túneis que eu mencionei. E eles ficam incrédulos que o boss tá derrotado. Bom, a gente corta novamente pro presidente da associação, junto com aquele caçador loirinho. Eles estão treinando, mas claramente o presidente é mais forte, mesmo estando aposentado. Ele diz que o caçador loirinho melhorou bastante desde a última vez. Ele parabeniza o loirinho e diz que um caçador não deve se atentar ao seu ranking, ele tem que treinar suas habilidades, com isso ele vai ficar mais forte mesmo não subindo de rank, já que a dungeon é um lugar muito perigoso e é dentro desses locais que você percebe o verdadeiro caráter das pessoas. Bom, nós retornamos para a dungeon, o grupo do Hangin desce ali até onde a aranha morta está, pensando que ela não era grande coisa, já que um caçador de ranking D com um bom equipamento conseguiu derrotar ela. Bom, os capangas do Hang perguntam o que eles vão fazer, e o Hang diz que pesquisou sobre o Yujin. Ele é basicamente filho do presidente de uma construtora, então ele vai dar uma chance pro garoto. Ele fala que se ele matar o Sung, ele pode sair vivo dali. O Dinho se recusa e fica na frente do Sung para lutar contra o grupo do Hang. Vendo que não tem mais jeito, o grupo pega suas armas e começam a ir para cima dos dois. O Sung recebe uma mensagem do sistema dizendo que ele tem uma quest de urgência. Inimigos querem assassinar o player, e a quest pede para que ele derrote esses inimigos. Distraído com essa notificação, ele acaba sendo atingido pela magia do mago, ficando caído no chão. A gente corta pro lado de fora, onde tem um grupo de amigas conversando. Cada uma delas é de uma guilda diferente, uma delas é daquela guilda do Mago Vermelho, então ela participou daquele treinamento que foi mostrado nos episódios anteriores. A outra amiga pergunta como é que foi, e ela diz que foi muito rápido. Aqueles monstros de nível alto não eram nada para ela. Uma delas ouviu um rumor de que a taxa de fatalidade das dungeons vem aumentando sem motivo aparente. Voltando pra dungeon, o Sung tá caído no chão. Em pensamentos ele se pergunta o porquê que ele esqueceu que aquele é um lugar onde somente os mais fortes sobrevivem, concluindo que ele acabou se tornando meio insensível e talvez um pouco arrogante. Vendo aquela notificação da missão de urgência, ele conclui que o sistema não quer que ele morra, por isso ele vai oferecer todos os incentivos possíveis para que ele faça o que o sistema quer. Ele se levanta, dizendo que o sistema está usando ele e ele está usando o sistema, e pergunta para o grupo do Hang se eles estão preparados para sofrer as consequências. Um dos capangas do Hang se aproxima do Sung, dizendo que aparentemente ele não entendeu muito bem a situação dele e o que um caçador de ranking E poderia fazer. E enquanto ele está falando isso, o Sung já puxou a sua faquinha e arrancou a cabecinha dele. O grupo já fica impressionado como é que um caçador de ranking D conseguiu esconder uma arma assim sem que ninguém visse. Eles começam a atacar o Sung. Um cara ataca ele com uma besta, mas ele facilmente desvia as flechas. Mais dois caçadores vão atacar ele com espadas, mas ele facilmente dá cabo de cada um. O Hang conclui que foi o Sung quem derrotou o boss e que ele estava escondendo sua força. O mago joga uma magia no Sung, mas ele facilmente desvia e já dá cabo dele. O Hang diz que por mais que o Sung seja forte, ele não é igual aos seus capangas, utilizando uma skill de aprimoramento. Ele supõe que o Sung está cansado devido à luta contra o boss.
e que ele depende da sua velocidade e dessa adaga dele que causa paralisia. Mas com o corpo aprimorado dele, a adaga dele não vai conseguir perfurá-lo. E ele vai pra cima do Sung. Só que o Sung, na maior facilidade, pega a cabeça dele e afunda no chão. O Hang fica sem entender nada e começa a pedir com que o Sung poupe ele, oferecendo todo o dinheiro que ele quiser. O Sung diz que o Hang tentou matar ele 3 vezes e vem pedir pra poupar a vida dele agora. O Hang diz que ele não vai sair impune disso, e o Sung diz que o que acontece na dungeon fica na dungeon. Desesperado, o Hang fala que o Sung não sabe de quem que ele é irmão, mas antes que ele pudesse dizer, o Sung já vai e decapita ele. Quest concluída. Com isso, a dungeon começa a se desfazer, né, já que o boss foi derrotado, e do lado de fora eles relatam a um dos membros da associação de caçadores de que os caçadores de ranking C foram mortos pelo boss, e que o caçador Dinho, devido ao seu equipamento aprimorado, conseguiu derrotar ele, sobrevivendo somente ele e o caçador de ranking E. O Sung recebe uma recompensa por ter concluído a missão, recebendo um item de Full Recovery, mais 10 pontos de habilidade e uma skill chamada de Instinto Assassino, que diminui em 50% as habilidades do inimigo. Bom, com isso a mocinha da Associação de Caçadores dá por terminado aquela dungeon e vai embora. O Dinho e o Sung se despedem e o Sung percebe que começou a chover e que foi bom ele ter dado o guarda-chuva para a irmã dele levar. Com isso o episódio termina. O episódio 7 começa mostrando aquele caçador loirinho que nós vimos nos episódios anteriores, recebendo um relatório de um outro funcionário. E nesse relatório tá falando sobre os acontecimentos da dungeon que nós vimos no episódio passado, onde 6 caçadores de ranking C foram mortos e somente sobreviveram um caçador de ranking D e um caçador de ranking E. O loirinho acredita que esses dois devem ter conseguido sobreviver porque fugiram, e por isso ele acha que não deve ter nada de anormal. Só que o funcionário diz que eles não saíram correndo, foram eles quem derrotaram o boss. O loirinho fica surpreso e o outro funcionário lê pra ele que o Yujinho, caçador de ranking D que vestia um equipamento de alto valor, foi quem derrotou o boss. Só que daí o loirinho já pede pro cara cortar essa e fala logo do que ele tá suspeitando e por que isso deve ser investigado. Daí ele fala que o outro caçador de ranking E que sobreviveu é aquele daquele outro incidente que eles investigaram, o Sung. O funcionário fala sobre um dos falecidos, o Hang, e nós também descobrimos que o irmão dele se chama Dong-sun. Bom, depois disso a gente corta para a casa do Sung, ele acabou de chegar, trouxe algumas bebidas e comida. A irmã dele vem recepcionar ele. Ela pergunta se aconteceu alguma coisa boa, ele fala que não sabe se foi bom ou ruim, mas disse que conseguiu uma grana e comprou aquilo para eles. Bom, enquanto eles estão comendo, a irmã do Sung pergunta para ele como é que foi a raid que eles fizeram, já que ele conseguiu bastante dinheiro e era uma raid de ranking C, então os caçadores que foram com ele deviam ser muito fortes, não é mesmo? Rola um flashback do Sung lembrando do Hang e o seu grupinho, e ele fala que sim, eles eram. E o Sung continua relembrando e dizendo que ele não teve piedade nenhuma em fazer aquilo com o grupo do Hang, dizendo que se isso acontecesse em outras circunstâncias, anteriormente ele não pensaria dessa forma, e se pergunta se subir de nível aumentou seu ego. Mas ele ignora tudo isso e foca no objetivo dele, que é ficar mais forte pela família dele e não morrer durante essa jornada. E fala que se for necessário fará de novo. Bom, ele tá tomando uma cervejinha e o sistema notifica ele de que ele tá ingerindo uma substância tóxica. Com isso ele aplica um debuff de desintoxicação. Bom, ele pega o fardinho de cerveja e vai pro quarto dele e continua bebendo. E o sistema continua aplicando o debuff de desintoxicação nele, concluindo então que ele não consegue ficar bêbado. Ele acaba recebendo uma recompensa por isso, ganhando o buff de saúde e longevidade. Basicamente, ele ficou imune a condições tóxicas e com uma capacidade de regeneração aumentada. À noite, enquanto o Sung dormia, a irmã dele entra no quarto e diz que um tal de Yujinho está no telefone e quer falar com ele. Bom, a gente corta para um café, o Yujinho convidou o Sung para tomar um para eles conversarem. O Sung não achou que ele iria ver o Yujinho tão cedo novamente, e o mesmo agradece por ter salvo a vida dele. O Sung fala que não foi nada, já que ele deu as pedras de essência para ele, aquelas pedras da dungeon que valiam bastante dinheiro, e também agradece por ele não ter contado a ninguém o segredo dele. O Yujinho fala que tá tudo bem, aquilo foi autodefesa, ele não tem que se culpar, e aí ele fala a verdade pro Sung, que ele quer formar um grupo com ele. Só que aí o Sung já recusa logo de cara, dizendo que ele não pretende ficar andando com o filhinho de papai.
Antes do Sung ir embora, o Yujinho tenta convencer ele, dizendo que ele só precisa da ajuda do Sung mais 19 vezes. Daí o Sung senta de novo e pergunta se ele está tentando se tornar um mestre de guilda. O Yujin fala que sim, e para isso ele precisaria ter a experiência de já ter frequentado pelo menos 20 raids. Ele disse que já estudou bastante, então não teria problema durante os exames teóricos, mas na prática, como nós sabemos, ele não tem muita experiência. O Sung pergunta para ele se ele é o segundo filho da família, ele fala que sim, e diz que se tornar um mestre da guilda ajudaria na empresa do pai dele. Daí nós temos uma recapitulação falando o quanto as dungeons são perigosas, porém as recompensas que tem nelas são muito valiosas. Ou seja, basicamente tudo que é encontrado lá dentro é muito valioso. Enfim, basicamente a empresa do pai do Yujinho quer entrar nesses negócios envolvendo os caçadores. Mas para ser autossuficiente, eles precisariam abrir uma guilda própria. O Yujinho fala que o pai dele vai colocar um caçador de ranking S no comando, e o irmão dele e ele vão ser vice-comandantes. E irão gerenciar a empresa. Daí o Sung fala que caçador de ranking S não existem muitos ali na Coreia, e o Yujin fala que sim, um dos únicos caçadores que não tinha guilda, o Min Byung-gyu, se aposentou, então ele já não é uma opção. Então o Sung pergunta se ele pretende atrair um caçador de outra guilda, e o Yujin confirma. O Sung fala para ele desistir da ideia, porque senão ele vai acabar comprando briga com essas guildas. Yujin fala que o irmão dele, por não ser um caçador, não pode ser o mestre da guilda, e ele, como não tem experiência, também não pode. O Yujin fala que o Sung vai precisar de caçadores para poder entrar nas raids de ranking mais alto, e ele poderia ajudar o Sung nisso, a esconder o seu ranking dos outros caçadores. Em pensamento, o Yujin imagina que o Sung seja um caçador que esteja ali entre o ranking B e o ranking A, e que seria um problema se ele estivesse errado. Bom, ele entrega um papel para o Sung e explica que naquele papel está mostrando como será o prédio da guilda. O valor estimado para a construção dele é de 30 bilhões, e diz que pagaria esse preço para o Sung também, se ele cooperasse. 30 bilhões dá aproximadamente 19 raids de ranking C. O Sung diz que se fosse há um tempo atrás ele pularia nesse contrato de cabeça, mas como ele tem essa habilidade de subir de nível, em pouco tempo ele já vai ficar muito mais forte do que os monstros de uma raid de ranking C. Então para ele não vai ser tão vantajoso assim. E ele também está preocupado com os sentimentos dele, porque ele não sabe como que vai ficar o sentimento dele em relação aos outros a partir do momento que ele chegar em um ranking muito alto como o ranking S. Ele pode se tornar alguém que desdenha de todo mundo e não liga para a vida de ninguém. Então por isso que ele vai recusar a proposta do Yujin. Ele entrega o papel, se levanta e já está indo embora. O Yujin levanta e fala que se ele ajudar, ele vai esconder o segredo dele até a morte. Bom, Sung entende isso como uma ameaça e já olha feio para ele. E o Yujin entende o recado, já abaixa a cabeça e com isso o Sung vai embora. À noite a gente corta para um cara num prédio pedindo informações sobre os dois sobreviventes daquela raid. Uma moça entra no quarto e disse que trouxe o que ele pediu. Aquele é o irmão do Hang. Ele diz que sabe que mataram o irmão dele. A mulher fala que eles não têm provas sobre isso. E ele pede a papelada para ela e ela entrega. Ele pergunta para ela o que aconteceria com ele se ele por algum motivo matasse alguém de outro país. E ela explica que em um país com tratado de detenção e extradicação de caçadores, ele seria julgado naquele país. Mas se não for o caso, ele vai ser julgado pelas leis do país dele. Ou seja, ele basicamente pode renegociar uma redução de pena com o governo. Já que os caçadores de ranking S, como eles, são poucos, eles têm esses privilégios a mais. A influência dele é muito grande. Ele fala para a mocinha abrir um espaço na agenda dele. E ela diz que vai levar um tempo. Então ele fala para ela reservar um tempo assim que possível, dizendo que espera que os dois caçadores que mataram o irmão dele sobrevivam até o momento em que ele encontrá-los. Bom, a gente corta para o Sung e a irmã dele se exercitando no parque. O Sung fala que é raro ela querer se exercitar, e ela fala que estudar o dia inteiro faz mal para a saúde do seu corpo. E aí o Sung diz que na verdade é porque ela comeu frango demais no outro dia e tá com medo de engordar. Bom, eles vão correndo juntos e conversando. O Sung pergunta para ela o que ela faria se recebesse 30 bilhões. Ela estranha a pergunta, mas diz que pagaria o tratamento da mãe e guardaria o resto para a faculdade.
E o que sobrasse talvez ela guardasse, ela não sabe, é muito dinheiro. Bom, o Sung deixa ela para trás e continua correndo seu ritmo. O Sung conclui a sua quest diária, mas ele percebe que ele correu mais de 10 km. Ele correu 11 na verdade, mas esses 1 km a mais foram contabilizados. Então ele começou a testar para ver até onde ele conseguia aumentar essa recompensa. A irmã dele finalmente consegue alcançá-lo, só que ele diz que vai treinar mais um pouco e deixa ela para trás de novo. Assim que ele completa 20 km corridos, o valor para de subir. Daí ele faz com os outros exercícios. Após ter dobrado todos os exercícios, ele vê que a quest diária passou de ser uma missão diária para uma missão secreta. E pede a recompensa. Além dos itens padrões que ele sempre recebe nas quests diárias, ele também recebeu uma caixa aleatória, que ele podia escolher. Era uma caixa abençoada ou uma caixa amaldiçoada. E ele escolhe a abençoada. Ao abrir, ele recebe uma chave. Essa chave é para entrar na dungeon Castelo Demoníaco. O nível de dificuldade dela é ranking S. Na descrição dela também dizia que no Castelo do Rei Demônio pode-se obter ingredientes para se fazer um item chamado Elixir da Vida, que pode curar qualquer doença. Daí ele já pensa na mãe dele. À noite ele está no hospital visitando ela, pensando que se o Elixir da Vida for realmente verdade, ele poderia curar a doença da sua mãe. Então ele resolve ir até o local e abrir aquela dungeon. O Sung diz que se a dungeon for mesmo de ranking S, os monstros que estão dentro dela também são proporcionais à dificuldade que um caçador de ranking S enfrentaria. Daí ele lembra daquela ilha do primeiro episódio, a que foi atacada por formigas gigantes e que até caçadores de ranking S tiveram dificuldade de enfrentá-las. E se pergunta se ele está no patamar suficiente para enfrentar esses monstros. Ele entra e o local basicamente é igual à cidade que ele estava, só que toda destruída e cercada de chamas. O Sung fala que se dissesse que não está com medo ele estaria mentindo, mas pela sua segurança ele trouxe uma pedra de teleporte que ia tirar ele dali instantaneamente se algo saísse do controle e ele se sentisse ameaçado. Bom, ele é recepcionado pelo Cerberus, o guardião do inferno, e os dois começam a lutar. O Sung usa aquela skill dele de dash para poder se aproximar e acerta um golpe no tornozelo do bicho, causando um pequeno arranhão. Ele continua atacando, mas os golpes dele não fazem muito efeito. Ele utiliza aquela skill de instinto assassino para diminuir o ataque do inimigo, mas o monstro rebate cancelando aquela skill. O Sung finalmente consegue acertar um ataque que perfura o bicho, causando o efeito de paralisia, mas o bicho também consegue cancelar esse efeito, e ele finalmente resolve contra-atacar. Bom, o Cerberus vai para cima do Sung para morder, e infelizmente o Sung não consegue desviar e acaba tendo o braço mordido. O bicho arranca o braço dele, joga ele longe e logo em seguida pisa em cima dele. E a cada um desses ataques é mostrado que o HP dele está diminuindo. Nesses dois golpes o monstro tirou mais de 1/3 da vida dele, mostrando como ele realmente é poderoso. O sistema notifica o Sung que o Cerberus utilizou uma skill chamada Fúria, que aumentou o poder das suas habilidades em 100% durante 3 minutos. O bicho vai pra cima e acerta uma patada no Sung. Com isso ele fica só com metade do HP, e sem ter muita escolha ele utiliza uma recuperação total. Ele sai pulando pra cima do bicho, acerta uma facada no olho dele, só que o debuff novamente é cancelado. O monstro começa a ir pra cima, ataca ele, joga ele pra lá e pra cá como se fosse uma peteca. Em um momento de desespero, o Sung chuta um punhado de terra que estava na frente dele, cegando o bicho, com isso ele consegue se esconder. Ele diz que o sistema está enchendo ele de avisos, provavelmente é para que ele não morra, e ele pensa que se aguentar os 3 minutos até que o efeito da habilidade Fúria do inimigo acabe, talvez ele ainda tenha uma chance. Só que ele já descarta essa ideia e vai usar a pedra de teleporte. Só que antes que ele pudesse usar, o monstro descobre onde ele estava escondido e ataca. Com isso, o Sung acaba perdendo a sua pedra de teleporte. Com esse último ataque, a vida do Sung tá por um fio, mais 1 ou 2 golpes ele já era, e ele começa a pensar no que ele pode fazer. Ele lembra que existe a loja e lá ele pode comprar alguns itens. Com isso, ele compra 3 poções de cura. Ele toma elas, mas recupera muito pouco a vida. Daí ele lembra que tem aquele veneno da cobra caçaca, que é o boss que ele enfrentou lá no 4º episódio.
Esse veneno basicamente iria aumentar o dano físico dele, mas iria tirar sua força como consequência. Porém, ele lembra que obteve uma habilidade de desintoxicação, então ele resolve tomar esse veneno. Com isso, ele recebe somente o benefício. Bom, ele acaba fazendo barulho com o frasco do veneno e o monstro acaba achando ele. O monstro ataca ele acaba se ferindo, mas o efeito da habilidade Fúria dele termina. Com isso, o Sung começa a ir pra cima. Ele vai atacando, desvia dos golpes dele, é acertado, corta pra lá e pra cá. Com isso, ele acaba derrotando 2 das cabeças do Cérbero, sobrando somente a cabeça do meio. Infelizmente, essa cabeça vem pra cima dele e acaba mordendo ele. Com isso, ele fica preso entre os dentes do bicho. Mas como nosso menino Sung nunca desiste, ele tira forças não sei da onde e continua esfaqueando o bicho, até que ele finalmente derrota os Cérberos. Com isso, ele começa a subir de nível e recupera sua vida, sendo curado de todas as feridas. Com isso, ele recebe algumas recompensas, sendo elas a chave do portão do castelo, as presas dos Cérberos, a coleira do bicho e um outro item que é a fórmula do Elixir da Vida que ele estava atrás. Basicamente, esse item explica como fazer esse Elixir da Vida, e são necessários 3 itens, que só podem ser encontrados dentro do castelo demoníaco. Bom, infelizmente o Sung não é forte o suficiente para poder entrar dentro do castelo demoníaco e derrotar o boss de lá. Essa luta contra os Cérberos fez ele perceber isso. Se o guardião do castelo, que guarda a porta de entrada para ele sofreu tanto para derrotar, imagina se ele tivesse entrado lá dentro. Mas ele diz que uma hora ou outra ele vai acabar voltando para lá. Com isso o episódio termina. O episódio 8 começa com o Sung no hospital, indo visitar a mãe dele. E enquanto ele está sentado do lado da cama, ele está olhando no painel ali a fórmula do Elixir que ele conseguiu no episódio anterior. E ele cogita a possibilidade desse Elixir conseguir curar a mãe dele. Como nós vimos, o Elixir precisa de 3 itens, que são encontrados naquela dungeon onde ele lutou contra os Cérberos. Porém, como nós vimos, ele não tem força suficiente para enfrentar o chefão de lá, já que o primeiro inimigo que ele encontrou já deu um puta trabalho. Mas pelo menos ele pode ficar seguro de que ele sabe onde é que estão os itens para poder fazer esse Elixir. Depois da abertura, a gente corta para uma cafeteria onde está o Sung e o Yujinho conversando, e o Sung resolveu aceitar a proposta dele. Mas ele diz que tem uma condição: somente ele e o Yujinho vão entrar nas dungeons. Mas como nós sabemos, para entrar em um portal de dungeon é preciso ter no mínimo 8 membros. Daí o Sung fala que eles vão fazer igual o Hang fazia, contratar pessoas para cumprir essa cota. O Yujinho cogita o quão perigoso isso pode ser, né? Já que eles não sabem quem que eles estão contratando para ficar perto deles ali. Só que o Sung fala para ele pensar um pouquinho. Se forem apenas os 2, eles conseguem fechar essas raids sem nenhuma vítima. Uma equipe capaz de realizar 19 raids de ranking C sem nenhuma vítima. Isso seria perfeito para impressionar o pai do Yujin. E pensando dessa forma, o Yujin acaba aceitando a proposta do Sung. E diz que vai fazer os preparativos para procurar os novos membros. Bom, a gente corta para aquela personagem que apareceu lá no segundo episódio, a caçadora de ranking S Cha-Hain, sei lá, onde ela tá correndo numa pista de corrida. Bom, depois disso ela senta para descansar e a gente vê que um cara de terno acaba abordando ela. Ele entrega um cartão e a gente percebe que ele é um funcionário da empresa do pai do Yujin. Falando nele, a gente corta para ele no carro junto com o pai, e o pai começa a falar algumas coisas interessantes. Ele diz que desde que os portais apareceram, o ritmo do mundo mudou, infraestrutura, economia, política, mídia, tudo foi afetado pelas dungeons. E particularmente a empresa dele de construção não pode mais operar sem os recursos da dungeon. Mas os únicos capazes de trazerem esses recursos são os caçadores. E os caçadores, por sua vez, são supervisionados por uma instituição pública que é a Associação de Caçadores. Mas a associação nada mais é do que um serviço estatal. A grande maioria desses recursos vitais que são adquiridos das dungeons são coletados pelas guildas. E graças a esses recursos coletados, as guildas se tornaram extremamente lucrativas. E as maiores guildas da Coreia são a Guilda dos Caçadores, a Guilda dos Tigres Brancos, a Guilda dos Ceifadores, a Guilda da Fama e a Guilda dos Cavaleiros. Na prática, são essas 5 que contêm o monopólio dos lucros. E o pai do Yujinho fala que não vê motivo para ficar parado e deixar todo o lucro com essas empresas, principalmente com a importância dos recursos para o cotidiano dele. Ele diz que já contribuiu muito para o país e é responsabilidade dele cuidar disso.
e é por isso que eles estão criando uma guilda. A gente corta pro Sung correndo para cumprir a sua quest diária, e ele percebe que agora não contabiliza as coisas que ele faz a mais, então se ele correr mais de 10 km não vai ser contabilizado. Aquilo aconteceu da outra vez mesmo porque era uma missão secreta que ele acabou desbloqueando. Ele fica meio chateado porque ele queria aquela caixa amaldiçoada que ele conseguiu como recompensa daquela quest secreta, já que ele estava querendo pegar algum item valioso como uma nova chave para abrir uma dungeon. Só que daí ele se lembra que ele já conseguiu uma chave com uma dessas caixas normais que ele consegue após completar uma quest diária. E com essa esperança ele abre a caixa do dia. Só que infelizmente não vem a chave que ele queria. Ele recebe uma cartela de bingo que eu sei lá para que serve. Mais tarde a gente vê ele caminhando pela cidade e dizendo que os atributos dele já estão tão altos que 3 pontinhos já não são suficientes para causar grandes mudanças. Ele diz que queria logo subir de nível, mas ele precisa esperar o Yujin organizar as dungeons que ele prometeu. Ele lembra daquela penalidade que aconteceu com ele quando ele não completou a quest diária. Lembra daquela que levou ele para um local deserto que tinha uma centopeia gigante? Então ele pensa em fazer isso e lutar contra aquela centopeia. Só que daí ele pensa um pouco e vê que talvez ele não consiga derrotar ela. Ele pode conseguir fugir, mas e derrotar? E ele também nem sabe se o bicho vai dar XP para ele, então não vale o risco. Ele recebe uma mensagem no celular da Associação de Caçadores que estão convocando caçadores para participar de uma dungeon de ranking D. E como o Sung não tem nada melhor, ele acaba aceitando participar. A gente corta para um dojo, onde a gente vê o Son, aquele caçador que foi líder lá no primeiro episódio, conversando com outro aluno. O aluno tá elogiando ele e tal, só que daí ele fala que é uma pena que o cara não possa mais lutar com tudo, né? Já que nós vimos que ele acabou perdendo o braço. O Song fala para ele não se preocupar, já que já fazem meses que ele perdeu o braço e ele já tá acostumado. Nós vemos que ele também recebeu uma mensagem da Associação de Caçadores, e o aluno acaba perguntando se o Song não tem intenção de aposentar. O Son concorda, já que ele é um velho sem um braço, talvez ele não seja de grande ajuda, mas mesmo assim, como ele acabou sobrevivendo àquele incidente, ele gostaria de aproveitar o resto do tempo que lhe resta para contribuir com a sociedade. Nós cortamos para o Kim, outro membro que sobreviveu àquele incidente. Ele está na sua casa e diz que chegou um novo convite de raid. A esposa dele fala que não seria melhor ele se aposentar, já que as dungeons são muito perigosas e ele quase morreu da outra vez. Só que daí ele fala que no ano que vem o filho mais novo dele vai entrar na creche e a mais nova vai começar o fundamental. Então eles precisam de dinheiro. Ele fala para ela não se preocupar, já que a associação não manda caçadores de ranking baixo para dungeons muito perigosas. Aquele incidente foi só uma exceção. Bom, com isso eles terminam a sua conversa. Nós cortamos para a guilda do Mago Vermelho, onde o Baek está conversando com ele, e ele está meio bravo. Ele diz que não acredita que o cara fez ele participar de uma entrevista, aquilo foi só perda de tempo. O cara fala que assistiu a entrevista e gostou bastante, o Baek deu ótimas respostas. O Baek diz que não veio ali para ser bajulado e fala que quem deveria ter participado daquela entrevista é o Mago Vermelho. No final, o Baek acaba ignorando e pergunta por que o cara chamou ele ali. Ele diz que tem algo que gostaria de mostrar. Ele diz que a construtora Yujin está se movimentando para criar uma nova guilda. O Baek diz que já sabia que eles estavam tentando mexer os pauzinhos em segredo, dizendo que ouviu o rumor de que alguns dos seus caçadores foram convocados para participar da guilda dele. O Baek fala pro Mago Vermelho parar de enrolação, porque ele sabe que o Baek sabia sobre esse rumor, então o que ele quer conversar de verdade? Bom, a gente corta pra casa da Junhee, ela tá conversando com a mãe pelo telefone, e a mãe tá perguntando como ela tá. Ela fala que vai indo. A mãe fala que ela sempre foi medrosa e pergunta se ela tá dando conta do trabalho de caçadora. Como ela é uma ranking B, a maioria das pessoas que ela convive são fortes. E ela pergunta se a Junhee não tá atrapalhando de alguma forma. E fala que ela devia voltar para casa e ajudar ela na loja. A Junhee acaba se irritando e fala para ela parar de tomar conta da vida dela, dizendo que ela sabe tomar conta da própria vida. Ela pensa um pouco se ela realmente está atrapalhando, e lembrando do Sung, mesmo que ela esteja atrapalhando, ela quer continuar tentando. E nós vemos que ela também recebeu a mensagem da Associação de Caçadores. Nós voltamos lá para a guilda do Mago Vermelho, onde a Cha acaba de chegar para conversar com ele. Daí ela fala que, quando ela treinava, ela foi abordada por um dos funcionários da empresa do pai do Yujin. E ela explica que o cara tentou convocar ela para ser mestre da guilda deles.
O Mago Vermelho conclui que se ela tá falando isso pra ele, ela recusou. Bom, e foi isso mesmo. A gente corta pro Baek tomando um goró num bar e relembrando da conversa que ele acabou de ter com o Mago Vermelho. O cara pergunta da ilha de Jeju, que é aquela ilha do primeiro episódio que foi tomada pelas formigas gigantes. Ele diz que desde o fracasso daquela raid, a ilha foi isolada. E agora só é feito um reconhecimento por ano através de navios perto da costa. Ele diz que o povo com o tempo está se esquecendo dos acontecimentos daquela ilha. Daí o Baek pergunta, e daí, isso não seria normal? Daí o Mago Vermelho fala que por mais que as raids e os portais de dungeon tenham se tornado comuns na vida cotidiana deles, por mais que ele seja bajulado como uma arma final da humanidade, mais poderosa e tal, ele nunca vai esquecer o terror que viveu naquela ilha. A ilha basicamente é um trauma na vida dele, algo pendente que ele quer finalizar. E para isso ele precisa de companheiros novos e mais fortes, ele precisa de novos contatos para poder formar alianças. Tudo isso para poder juntar um grupo forte o suficiente para poder ir até a ilha e acabar de vez com os monstros que lá estão. O Mago Vermelho pergunta se o Baek não tem algum arrependimento daquela ilha. Daí rola um flashback mostrando um companheiro dele sendo atacado por aquelas formigas e ele meio que sendo impedido de ajudar. Depois disso a gente corta para uma sala onde tem um cara muito estranho conversando com outro maluco de terno, e esse cara tá dizendo que eles precisam ser mortos. Mas de quem será que ele tá falando? Bom, a gente corta pro dia seguinte, onde o Sung tá saindo de casa. A irmã dele pergunta se ele não vai levar nada. Ele diz que não, que tá tudo bem, e já vai saindo de casa. Bom, no caminho a gente vê o Song indo em direção ao portal, e ele vai falando que como ele despertou como um mago, todas as habilidades que ele tinha com a espada são basicamente inúteis. E para ele, como um espadachim, ganhar poderes mágicos basicamente é uma ironia do destino. No caminho ele acaba encontrando o Sung, mal reconhece ele. Ele pergunta para o Sung se ele não tinha perdido uma perna, mas o Sung fala que quando ele acordou no hospital a perna já estava lá de novo. O Song conclui que o grupo que foi resgatar ele tinha um mago de ranking alto que conseguiu trazer a perna dele de volta. De qualquer forma, o Song diz que tá feliz que o Sung tá bem. O Sung olha pro braço faltando do Song. Infelizmente, quando ele foi salvo, já tinha se passado muito tempo desde que ele perdeu o braço, então não deu para recuperar. De qualquer forma, os dois seguem até o portal. Chegando lá, eles encontram os membros que sobreviveram àquele incidente, a Junhee, o Kim e mais um outro carinha. A Junhee fica feliz em ver o Sung, já os outros dois não conseguem nem olhar na cara dele. O Song fala que é esperado, já que eles abandonaram o cara para morrer. A Junhee começa a conversar com o Sung, ela fica surpresa da mudança dele, mas fica feliz que ele está bem. Eles veem que uma van acaba encostando ali e desce um pessoal dela. 2 deles são da Associação de Caçadores e os outros 3 são presidiários que estão cumprindo pena. Bom, a mocinha da associação começa a explicar que aqueles 3 vão participar como caçadores durante aquela dungeon junto com eles. Ela diz que eles estão ali para reduzir as suas penas, então eles não devem causar problemas. Ela diz que infelizmente eles estão com falta de caçadores e pede a compreensão deles. Junto com eles vai um outro membro da Associação de Caçadores que vai ficar responsável por esses 3. O nome dele é Kang e ele é um caçador de ranking B. E no pior dos casos, ele deve ser capaz de subjugar os 3 criminosos. O Sung acha que isso não é uma boa ideia e fala para Junhee ficar fora dessa raid. Ela pergunta se ele vai participar e ele fala que sim. Então se o Sung vai participar, ela também vai. O Kang liberta os 3 e fala que é para eles ficarem pianinhos, que eles sabem o que vai acontecer se eles fizerem alguma brincadeira. Ele vai até o Song e o Sung se apresenta e pergunta quem que vai ser o líder daquela expedição. O Song pergunta se ele pode ser o líder e o Sung concorda. O Song agradece o Sung por dar mais uma oportunidade para ele. Ele diz que naquele dia 7 pessoas morreram por sua causa. Não há palavras para descrever o quanto ele fracassou em protegê-los, mas graças ao Sung, pelo menos 6 pessoas conseguiram sobreviver. Por isso, em nome das outras 5 pessoas, ele agradece o Sung. Com tudo pronto, eles vão até o portal. Com isso, o episódio termina. O episódio começa com os presidiários lutando contra alguns goblins. E bom, esses monstros não são nada para eles. O Song usa uma magia de fogo e assa um deles. O Sung usa sua adaga para acabar com o último. O Song diz que está surpreso como o Sung ficou mais forte. A Junhee repara que o Sung não se machucou até agora, e como vimos no primeiro episódio,
ele mal conseguia lidar com um Goblin. O Song repara que não é só a força do Sung que aumentou, a sua aura também passa um ar maior de fodacidade. Depois da abertura, o grupo acaba encontrando uma trifurcação, e o Kang sugere que eles se dividam em 3. Ele vai com os prisioneiros pela direita e fala que se eles encontrarem a sala do chefe, era para avisar. Como a percepção do Sung está aumentada, ele sabe qual o caminho certo e fala para eles seguirem pela esquerda. Com isso, o Kim e o outro maluco lá vão pelo centro. Nós vemos que no caminho deles só tem alguns Goblins, mas eles ainda estão receosos de que possa haver algo estranho nessa dungeon. O Kim fala que isso é muito difícil. Com o caçador mais fraco do mundo no seu grupo, eles podem ter certeza que aquela dungeon é de ranking baixo. O maluco fala que era isso que eles pensavam da última vez. O Kim diz que já se decidiu. Quando eles terminarem essa raid, ele vai pedir perdão ao Sung. Ele diz que sente vergonha, um caçador adulto como ele abandonou uma criança para morrer. Não é só porque ele tinha família que ele fez certo. Ele diz que para se sentir novamente como um caçador, ele deve reconhecer os seus erros. O maluco pergunta se o Kim acha que o Sung vai perdoar eles. O Kim fala que provavelmente não, mas mesmo assim ele vai pedir. Bom, nós cortamos para o grupo do Kang, os prisioneiros acabaram com o último Goblin e eles reclamam que foi muito fácil, eles querem mais desafios. O Kang pergunta se eles fariam o mesmo com humanos, e eles dizem que não faz diferença. Nós vemos um flashback do Kang e descobrimos que era ele, o cara de terno, conversando com aquele velho no episódio passado. O velho explica que 3 homens abusaram da sua filha e por causa disso ela acabou desvivendo. A sua esposa ficou internada e mesmo assim aqueles monstros sairão da cadeia em alguns anos como se nada tivesse acontecido. Para piorar, eles são caçadores, então eles podem participar de raids para diminuir as suas penas. O velho diz que aquilo não é justiça, já que a filha dele não vai mais voltar. Então ele abre uma bolsa que estava cheia de dinheiro, dizendo que vai dar 300 milhões para o Kang se ele matar aqueles caras. Voltando para o presente, o Kang fala que, quando ele sair da dungeon, vai relatar que eles encontraram uma horda de Goblins, mais ou menos uns 100. Devido a isso, os prisioneiros não sobreviveram. Nós voltamos para o Kim e ele continua o seu caminho pelo túnel, e quando chega no final, acaba vendo o Kang matando os prisioneiros. O Kang diz que vai fazer o cara sofrer muito antes de morrer, porque foi isso que o cliente pediu. O Kim, ao ver aquilo, tenta impedir, mas o Kang pega uma faca e arranca a cabeça do último prisioneiro vivo. Depois disso, ele se dirige até o Kim e diz que vai ter que mudar os planos. Nós vamos para o grupo do Sung e ele está pensando sobre o Kang, lembrando que ele foi junto com outro membro da Associação de Caçadores vê-lo no hospital. Eles ouvem os gritos do Kim e correm para ajudar. Ao chegar lá, eles se deparam com a carnificina. O maluco que estava com o Kim está todo destruído e o mesmo está encostado na parede todo ferido. O Sung pede para Jun-Hee curá-lo. O Song repara que aqueles ferimentos não foram feitos por monstros, já que são muito simétricos, e foram feitos em pontos não vitais. Monstros não fazem aquilo. O Kim fala que aquilo é inútil, ele já está condenado. O Sung diz que ele precisa viver, já que ele tem família. Ele precisa viver o máximo possível para o Sung continuar odiando. O Kim fala que não era assim que ele queria se desculpar, mas vai ter que ser. Ele pede perdão ao Sung e acaba morrendo. O Kang, que estava escondido nas sombras, tenta atacar a Jun-Hee, só que o Sung impede. Ele fica surpreso com a velocidade do Sung, dizendo que ia fazer o básico, matar o healer primeiro. O Song pergunta se foi ele quem matou todo mundo ali, e o mesmo fala que mudou de ideia. Ele ia falar que todo mundo foi morto por uma horda de Goblins, mas agora ele vai falar que os prisioneiros se revoltaram e mataram os outros caçadores. Com isso, ele foi obrigado a matar os prisioneiros, sobrando somente ele. Um álibi perfeito. O Song diz que o Sung não vai conseguir vencer e pede para lutar no seu lugar. Ele pega a espada do Kim e pede para Jun-Hee fortalecer o seu corpo com magia. O Kang é ranking B e o Song é ranking C. Normalmente seria impossível para ele ganhar, mas como o Kang é da classe assassino, então ele não possui muita defesa. É nisso que o Song vai apostar e também nas suas habilidades com a espada. O Kang fala que um mago velho como ele, fortalecido com magia, é uma piada. O Song diz que agora ele não é um mago, mas sim um espadachim. O Kang ataca e o Song consegue defender. Ao contra-atacar, o Kang desvia, criando uma ilusão no seu lugar.
O Kang fala que o velho até que é bom, mesmo sem buff, ele é um ótimo espadachim. O Sung analisa a batalha de longe e percebe que o Song conseguiu se igualar na velocidade, mas só isso não vai ser o suficiente. O Kang corta o ombro do Song, mas a Jun-Hee cura ele logo em seguida. Ele tenta atacá-la, mas o Song corre e o ataca por trás, porém o Kang defende. O Song diz que ele já treinou caçadores de ranking S, então na arte da espada ele não pode perder. Mesmo assim, o Kang fala que os poderes que o Song recebeu são limitados, nunca que o mesmo conseguirá se igualar à sua velocidade. Com isso, ele acaba acertando o Song várias vezes. A Jun-Hee tenta curá-lo, mas a sua mana já está no fim. Ele fala que o Song usou a espada para que ele abaixasse a guarda e com isso pegasse ele de surpresa, utilizando magia. Na hora que ele vai acertar o Song aparece e defende o ataque. O Kang fala que é impossível um ranking E como ele, mesmo sendo o mais forte, ele não teria velocidade suficiente para bloquear seus ataques 2 vezes. Ele conclui que o Song estava escondendo seu poder, mas como os outros membros parecem conhecê-lo, então ele não deve ser um falso rank. O que sobra a última opção, um segundo despertar. Com isso, o Kang finalmente lembra do Sung, lembra de ter visitado ele no hospital. Mas no dia, o seu medidor de poder indicava 10. Como ele ficou tão forte? Ignorando essas dúvidas, o Kang pega sua outra adaga e parte para o combate. O Sung pergunta o porquê ele fez aquilo. O Kang diz que foi o pai das vítimas quem pediu, mas o Sung está se referindo ao Kim e ao seu parceiro. Se fosse só para silenciá-los, era só ter acertado em um ponto vital, mas o cara ficou torturando eles. Se fosse por justiça, ele não teria sido tão sádico. Rola mais um flashback do momento onde o pai da garota pede para o Kang acabar com os prisioneiros. Ele diz que aceita o pedido, mas por que alguém como ele trabalharia para a Associação de Caçadores, sendo que ele poderia ganhar muito mais trabalhando para as guildas? Ele revela que com isso ele pode matar as pessoas ao invés dos monstros. Voltando ao presente, o Kang ataca o Sung e os dois ficam na trocação franca. O Song diz que o Sung não se parece nada com o que ele conhecia. Os dois estão empatados, mas o Kang possui mais experiência em batalha. Essa é a diferença que fará o Sung perder. O Kang joga areia nos olhos do Sung e desfere vários golpes. Devido à sua sede de sangue, o sistema o identifica como uma ameaça e dá ao Sung a quest de acabar com ele. O Kang fica confuso, não faz sentido essa confiança toda, já que ele quem está na vantagem ali. O Sung se prepara e usa aquela habilidade de dash, conseguindo arranhar o rosto do Kang, que fica envenenado pela sua adaga. A trocação continua e o Kang diz que também tem um truquezinho para mostrar, desaparecendo logo em seguida. Ele diz que aquela habilidade se chama furtividade. Ela esconde o seu corpo, o som e até mesmo o seu cheiro. Uma habilidade perfeita para um assassino. O Kang acerta um golpe na perna do Sung que cai de joelhos. A Jun-Hee pensa em ajudar, mas o Kang fala para ela ficar quietinha porque depois vai ser ela que ele vai mandar de Vasco. O Sung fala para ele calar a boca e usa um full recovery, curando a sua perna. O Kang fica incrédulo, ele nunca viu um lutador também saber utilizar magia de cura. O Sung fala que ele perdeu mais uma emoção. Para matar um lixo como o Kang, sentir raiva é desnecessário. O Kang conclui que o Sung já matou humanos antes. E bom, nós sabemos que sim. Ele fala que os dois estão no mesmo barco. Já que o mundo mudou muito desde que apareceram as dungeons, eles estão em uma terra sem lei agora. Só os mais fortes sobrevivem. O Kang usa furtividade mais uma vez e ataca. O Sung não faz nem força para defender. Ele usa a sede de sangue, deixando o Kang paralisado. Rola até uma animação muito top representando como ele se sentiu. Bom, depois disso, Sung enfia a espada no peito dele. Caído no chão, o Kang resolve revelar o porquê ele matou todo mundo ali. Os caçadores estão sempre cercados pela morte, não faz sentido esperar que eles sigam pela moral comum. Assim como o Sung, eles já são máquinas de matar. Isso não passa de uma seleção natural, por isso ele vai morrer ali. Mas e o Sung? O que ele é? Um caçador com tantas habilidades diferentes nunca existiu. O Kang fala que agora que o Sung o matou, não vai ter mais como se esconder. As pessoas vão saber que ele não é mais ranking E. O Sung fala que ele é um caçador que fica mais forte a cada batalha. O Kang dá uma de filósofo antes de partir, e fala que a sombra do Sung chega até os lugares mais escuros, e quanto mais forte, mais sombrio ele fica. Ele fala para o Sung tomar cuidado, porque se ele olhar demais para o abismo, o mesmo vai olhar de volta. Com o Kang derrotado, o Sung recebe do sistema 5 pontos de experiência e uma pedra rúnica com a habilidade furtividade como recompensa.
O Sung fala que mesmo tendo ficado absurdamente forte, parece que falta alguma coisa dentro dele, como se ele estivesse quebrado. A Jun-hee e o Song agradecem o Sung por ter salvado eles, e o Sung fala para os dois saírem da dungeon que ele vai cuidar do boss. Mais tarde, do lado de fora da dungeon, aquele caçador loirinho aparece e diz que recebeu o relatório do acontecido. Ele pergunta onde estão os sobreviventes. A mocinha da associação mostra para ele. O loirinho diz que não acredita que o Kang era um assassino. Ele era meio estranho, mas não esperava aquilo dele. Como supervisor, ele foi descuidado. O loirinho reconhece o Sung e vai pedir desculpa pelo acontecido. Mas depois disso, ele vai direto ao ponto. Quem deles matou o Kang? O Sung pensa que já era, não vai dar mais para esconder o seu poder. Infelizmente, ele vai ter que cancelar o seu acordo com o Yujinho. Mas antes que ele pudesse falar algo, o Song o interrompe e diz que foi ele quem matou o Kang. O loirinho pergunta como. O Song diz que ele teve a ajuda da healer Jun-hee. O loirinho pensa um pouco, dizendo que é difícil de acreditar que um mago ranking C matou um caçador de ranking B, mas ele resolve relevar e aceita o depoimento deles, pedindo para o acompanhar. O Sung pensa que ele não deve se achar só porque derrotou o Kang. Ele diz que não havia percebido, mas aquele caçador loirinho é ranking A. Nesse momento, o Sung não seria capaz de derrotá-lo se fosse preciso. O Song pede desculpas por ser tão intrometido, e diz que o Sung deve ter os seus motivos para esconder o seu poder, e pede para que ele considere isso como uma forma de agradecimento por tê-lo salvo. 3 horas mais tarde, o pai que contratou o Kang para acabar com os prisioneiros se entrega à polícia, o que confirmou que eles agiram em legítima defesa. O Sung está numa praça junto da Jun-hee e ela mostra aquele cristal que o mesmo entregou naquele dia e pergunta se ele ainda se lembra. Com isso, o episódio termina. O episódio começa exatamente onde o anterior parou, com a Jun-hee conversando com o Sung na praça. Eles começam a andar e a Jun-hee comenta que ele mudou muito nesses últimos meses. Já ela não mudou nada. O Sung fala que experiências afetam pessoas de formas diferentes. A Jun-hee diz que ela tentou superar o seu medo das dungeons, mas não funcionou. Ela continua sendo uma medrosa. Ela fala que escolheu de propósito fazer somente raids de ranking D e E, mesmo sendo uma healer de ranking B. E foi numa dessas dungeons que ela acabou conhecendo o Sung, e desde então ela vem curando ele. Como o Sung é alguém tão esforçado e mesmo se machucando muito, ele não desiste, isso fez com que a Jun-hee quisesse ficar ao lado dele. Ela devolve a pedra mágica que ele entregou para ela lá na dungeon dupla e diz que vai se aposentar da vida de caçadora. Ela fala que vai voltar para a casa dos pais e diz para o Sung passar lá qualquer hora, que ela vai mostrar a região para ele. O Sung fala que quando o dia chegar, ele vai convidar ela novamente para eles comerem juntos. Com isso, a Jun-hee se despede e vai embora. Tá aí para as pessoas que acharam que eles seriam um casal, infelizmente não. Rola um flashback do Sung conversando com aquele loirinho da Associação de Caçadores. Ele comenta que não acredita que um ranking E como ele tenha derrotado Kang, mas mesmo assim ele vai dar um conselho. É melhor ele tomar cuidado. O Sung pergunta o porquê, e ele responde que por ser um dos sobreviventes do incidente envolvendo o Hang, pode ser que o irmão mais novo dele, o Dung Sunk, esteja de olho neles. Ele não se importa com os detalhes. A única coisa que importa é que o irmão dele morreu e os dois sobreviveram. O loirinho comenta que a lei não tem como lidar com caçadores de ranking S. Em resumo, ele é um monstro que os monstros temem. E antes de ir embora, ele recomenda que eles peguem as suas famílias e deixem o país. Depois da abertura, nós cortamos para o Sung e o Yujinho se preparando para começar as raids. Só tem um problema. Quem é aquela gente? O Yujinho explica que para completar a cota de caçadores necessários para fazer as raids, ele contratou caçadores que por algum motivo não conseguem lutar ou que estão começando. O Sung repara que uma das pessoas ali é colega de classe da sua irmã, ou seja, o Yujinho chamou até menores de idade. Ele comenta que não é ilegal, desde que eles tenham despertado como caçadores. Ela vai até os dois e fala que é mais que qualificada para participar. O Sung pergunta se ela tem alguma experiência e ela fala que não. Ele diz que tudo bem, já que eles não vão nem precisar entrar no portal. O Sung anuncia que vai começar a raid, e um rapaz de boné pergunta se eles vão entrar sozinhos mesmo, também perguntando se o pagamento de 3 milhões é real. O Yujinho confirma, são 3 milhões para cada raid completada.
mas ele fala que tem uma regra: é proibido comentar com alguém sobre os negócios deles. Caso alguém descumpra essa regra, ele terá que pagar uma multa de 30 milhões. Eita multa pesada da porra! Nós cortamos para o Sung e ele tá com a pedra rúnica que ganhou ao vencer o Kang. Na sua descrição, fala que para obter a habilidade furtividade, basta quebrá-la. Ele faz e consegue a skill. O Yujinho aparece vestindo uma armadura que parece que tem o dobro do tamanho dele. Ele comenta que precisa ter um mínimo de preparo antes de entrar, né? O Sung só com um dedo consegue derrubar ele no chão e fala para ele tirar logo essa armadura. Depois nós vemos os dois em frente ao portal, prontos para entrar. Detalhe que o Yujinho manteve o capacete. Os dois entram. Um grupo de caçadores contratados pelo Yujinho fala que eles vão entrar numa furada, indo sozinhos numa dungeon. Mas que se dane, né? Não é problema deles, já que eles já receberam o pagamento. Um tempo depois, o pessoal tá comentando que já se passaram 1 hora desde que eles entraram. Um grupinho de caçadores normalmente demora umas 2 horas para completar uma raid, então eles ainda têm tempo. Mas é só falar que o Yujinho e o Sung saem do portal. O pessoal fica boquiaberto. O Yujinho fala que tá indo pro próximo portal e a meta deles é fazer 3 por dia. É mostrado os dois dentro de uma das dungeons e a dinâmica é basicamente essa. O Sung ganha tempo pro Yujinho ir coletando as pedras mágicas. Quando ele termina, o Sung vai dar cabo do boss. E eles vão completando as dungeons uma por uma. Numa dessas, o Sung utiliza a skill de furtividade para acabar com alguns lobisomens. E ao terminar, ele é notificado que a sua skill de dash subiu de nível. O Yujinho fala que o Sung pode descansar, que ele vai coletar os drops dos monstros. O Sung se senta e verifica que ele possui pouca mana para usar todas as suas habilidades, então ele precisa distribuir mais pontos em inteligência. O Sung comenta que agora ele provavelmente está entre um ranking A e um ranking B, mas mesmo assim ele não acha que é capaz de voltar àquela dungeon do castelo demoníaco. Lembra aquela onde ele enfrentou o Cerberus? Ele recebe uma notificação dizendo que ele atingiu o nível necessário para fazer a missão de troca de classe. Nós cortamos para a guilda dos Tigres Brancos, aonde um rapaz do escritório vai falar com seu chefe. Ele entrega um papel e nele está escrito que alguém está pagando 150 milhões por portais de ranking C. O cara verifica quem é e descobre que é o nosso menino Yujinho. Ele pensa que é muito exagero um riquinho ficar brincando de caçador. Desse jeito ele vai acabar deixando suas contas no vermelho. O gerente repara que em todas as raids o time é o mesmo, o Yujinho e o Sung. E ele se recorda de já ter ouvido o nome do Sung em algum lugar. Voltando para a guilda, o gerente desconfia que o Sung tenha tido um segundo despertar. E ele explica para o seu assistente o porquê ele acha isso. O Sung esteve presente em 3 grandes incidentes recentes e sobreviveu a todos. Só pode ter sido por causa de um segundo despertar. O assistente dele pergunta aonde eles estão indo e o gerente fala que eles vão recrutar um novo caçador. Os dois chegam em um dos portais que o Yujinho comprou. A amiga da irmã do Sung fala que ali é proibida a entrada de civis. E os dois dão a desculpa de que viram o portal e ficaram curiosos. O gerente pergunta se ela faz parte do time e ela responde que sim. Ao olhar o grupo que o Yujinho recrutou, o gerente já saca na hora que o Sung deixou todos do lado de fora para poder enfrentar a dungeon sozinho. E ele fica mega empolgado, porque ele acredita que fez um grande achado. Os dois se despedem da garota. Um dos caçadores anuncia que o Sung voltou e eles se preparam para sair. O Sung pergunta para o Yujinho sobre a programação deles para o dia seguinte, dizendo que lembrou que tem um compromisso, perguntando se ele pode tirar um dia de folga. O Yujinho fala que tem mais 2 portais reservados e que pode segurar ele por mais 2 dias. Com isso, eles decidem adiar as raids de amanhã. Nós cortamos para o Mago Vermelho tendo um pesadelo, com aquelas formigas gigantes da ilha do primeiro episódio. Acordando assustado em seu escritório, ele pega uma papelada que estava em cima da sua mesa e nós vemos que se trata de um plano ultra secreto para uma missão de reconhecimento na ilha de Jeju. Voltamos para o Sung se despedindo do Yujinho, e ele é abordado pelo gerente e seu assistente que perguntam se eles podem conversar. Eles vão a uma cafeteria, somente ele e o Sung, o assistente fica do lado de fora. O gerente começa o seu discurso. Ele fala que o Sung já deve conhecer a guilda dos Tigres Brancos, e vai direto ao ponto. Ele pergunta se ele quer entrar na guilda, prometendo pagar o dobro que o Yujinho está pagando para ele. O cara estava todo confiante de que o Sung ia aceitar a sua proposta.
O Sung pergunta se ele sabe quanto que vale o prédio dos Tigres Brancos, e ele fala que em torno de 50 bilhões. O Sung fala que o edifício que a construtora do pai do Yujinho está fazendo tem o valor de mercado de 30 bilhões, e é esse o valor que eles estão lhe oferecendo atualmente. Ele tem todos os documentos caso ele duvide. O gerente fala que ele não tem autoridade para fazer uma proposta desse patamar, mas ele pode tentar falar com os seus superiores. O Sung já corta ele e começa a se levantar para ir embora. O cara foi afobado, devia ter pesquisado o quanto o Sung estava ganhando. Antes de ir embora, o Sung pergunta como que o gerente ficou sabendo dele. Será que ele teria espionado ele todo esse tempo? O Sung usa sua habilidade de furtividade para sumir e faz um corte na bochecha do gerente, que percebe a habilidade e conclui que é por isso que a construtora do pai do Yujinho está pagando tanto pelo rapaz. Ele se desculpa por ter espionado o Sung, mas se justifica dizendo que houve um atraso no treinamento dos caçadores novatos, devido à escassez das dungeons de ranking baixo, e por lei eles não podem participar de raids de ranking alto. Devido a isso, ele viu que alguém estava comprando muitos portais de ranking C e foi verificar, chegando assim no nome dele. O Sung pergunta quem mais sabe sobre ele, e o cara responde que só ele e seu assistente. O mesmo fala que não quer mais ninguém indo atrás dele, e se souber de alguma coisa, os primeiros suspeitos serão eles dois. O gerente fala que vai garantir que mais ninguém saiba dele. O Sung reaparece sentado. Ele pede desculpa por ter causado problemas para ele ao comprar praticamente todos os portais de ranking C, mas infelizmente vai ter que continuar assim por mais algum tempo. Por isso Sung oferece um acordo. Ele está disposto a vender 3 portais de ranking C para ele. Com isso, a guilda não vai ficar sem portais desse rank. O gerente pergunta por quanto, e o Sung fala que é 300 milhões cada. O gerente se assusta com o preço e pergunta se não pode fazer por 200 milhões. O Sung concorda, e eles fecham um acordo, 3 portais de ranking C por 600 milhões no total. O Sung pede para ele transferir o dinheiro até o final do dia. Antes de ir, o mesmo tem um presente para o gerente. Ele pede para ele fechar os olhos e abrir a boca. E que parada é essa aí, Sung, lá e ele? Bom, o cara faz isso e o Sung lhe dá uma poção de cura. O gerente pergunta se o Sung confia nele agora, já que ele lhe mostrou tantas coisas. E o Sung fala que somente enquanto ele estiver mantendo seu segredo, e vai embora. O assistente entra na cafeteria e pergunta se deu tudo certo. O gerente fala que esse maluco vale muito mais do que ele imaginava. No outro dia, enquanto o Sung arrumava sua mala, o Yujinho fala por telefone que o dinheiro já foi depositado, e pergunta como que ele conseguiu vender esses portais que eles iam cancelar. O Sung fala que é segredo. Lá na guilda dos Tigres Brancos, o assistente mostra para o gerente que haviam muitos outros portais de ranking C disponíveis. O Yujinho tinha comprado somente aqueles 3, e ainda por cima, eles estão valendo 70 milhões, ou seja, 530 milhões mais barato. Basicamente, o Sung passou a perna nele. O gerente recebe uma mensagem do Sung dizendo que agora eles estão quites, e vai esquecer que ele o espionou. O gerente fala que pelo menos ele conseguiu o contato do Sung. Nós cortamos para ele dirigindo um carro em direção ao horizonte, na intenção de fazer essa tal missão de troca de classe. Com isso, o episódio termina. O episódio começa com o Sung no meio de uma floresta, dizendo que, como ele não sabe o que vai acontecer quando ele iniciar essa tal missão de troca, estar em um lugar deserto é a melhor opção. O Sung comenta que essa missão surgiu quando ele completou o nível 40 na última raid. Ele já havia acessado 2 outras dungeons utilizando itens especiais, mas as únicas missões que ele foi, de fato, obrigado a fazer foram as missões de penalidade e as de emergência. Essa missão de agora parece ser opcional e pode ser feita a qualquer momento, lhe dando bastante tempo para pensar. Ele confirma a missão e um portal se abre à sua frente. Antes de entrar, ele lembra que esqueceu de fazer a missão diária, então ele resolve deixar para mais tarde. Ele entra, e depois da abertura nós vemos o Yujinho em um jantar com seu pai, até que seu irmão aparece, pedindo desculpas pelo atraso. Voltando ao Sung, dentro da dungeon, ele recebe algumas notificações o avisando que, naquela área, a loja e o uso de poções estão bloqueados, e ele não recuperará seus status ao subir de nível. Caralho, não vai poder recuperar vida, o bagulho tá ficando sinistro. O Sung ouve um barulho, e já puxa sua adaga. Ao longe, nós vemos um cavaleiro de armadura se aproximando. Seu nome aparece em laranja,
Então ele está no mesmo nível que o Sung, sendo um desafio moderado. Ele ataca, mas o seu golpe não tem efeito. A armadura contra-ataca e o Sung usa sua skill que aumenta o crítico de sua arma, golpeando novamente. Mas mesmo assim nada acontece com a armadura. O monstro continua atacando até que o Sung tem uma lembrança da sua luta contra o boss serpente durante aquela primeira dungeon especial. Lá ele usou a força dos seus braços para vencer, então ele tenta a mesma estratégia, conseguindo arrancar o capacete da armadura e derrotando o inimigo. Mas antes que ele pudesse comemorar, mais armaduras surgem para enfrentá-lo. Nós cortamos de volta para o jantar com a família do Yujinho. O pai percebe que ele está incomodado com alguma coisa, porque mal tocou na comida. O pai pergunta para o filho mais velho como anda a criação da guilda, e ele explica que 2 caçadores recusaram o pedido para serem mestres de guilda. Mas ele fala que isso não é um grande problema, já que ele está negociando com outros 2 caçadores, um europeu e o outro do Oriente Médio. O irmão fala pro Yujinho que sabe que ele vem trabalhando em algo, e que vem pagando caro pelos direitos de dungeons de ranking C. Ele diz que tá tudo bem fazer isso por hobby, mas é para ele não se meter no seu caminho. Voltando para o Sung, ele vai derrotando as armaduras e tal até que ele sente uma presença atrás dele e ataca com a sua adaga, descobrindo um inimigo que estava invisível. E para piorar, ao longe, magos aparecem e começam a tirar magias de raio contra ele. Ele acha aquilo tudo muito estranho. Inimigos que precisam utilizar força bruta para derrotar, inimigos furtivos e até mesmo magos. Parece até que ele está revivendo as suas antigas batalhas. O Sung explica rapidamente qual é a fraqueza de cada monstro. Cada um tem uma diferente. Os cavaleiros de armadura precisam de força bruta, os inimigos invisíveis de uma percepção para conseguir detectá-los, os arqueiros de agilidade para desviar de suas flechas, e por último, os magos, que seria necessário uma inteligência maior. Com isso, ele teria mais mana para utilizar as suas skills, mas como ele não investiu tanto nesse status, o Sung vai ter que achar outra forma de derrotar esse inimigo. Nós cortamos para o topo do prédio da Guilda dos Tigres Brancos, aonde um helicóptero está lá junto de um grupo de caçadores que o Mago Vermelho reuniu. Ele aparece e agradece a todos por terem vindo, e diz que finalmente a hora chegou. Voltando novamente para o Sung, ele conseguiu derrotar todos os monstros, e tá tomando uma aguinha para recuperar o fôlego. Ele recebe uma notificação dizendo que os monstros droparam alguns itens. Entre eles está uma armadura de peitoral ranking B, e uma bolsa de moedas com 10.000 moedas de ouro. O Sung experimenta utilizar a armadura pela primeira vez, mas as que ele recebeu daquele monstro são invisíveis, com isso ele não vai se destacar na multidão. Agora que a sua energia foi recuperada, ele já pode prosseguir. Ele avança até chegar em frente a uma porta gigantesca. Qual será o tamanho do problema que está do outro lado, hein? Ele abre a porta e adentra a sala. A atmosfera dela deixa ele com calafrios. O Sung percebe que ali é uma sala do trono e logo à sua frente um inimigo se revela. Um cavaleiro vermelho, seu nome é Comandante Igris, o Vermelho Sangue. O Sung engole seco, percebendo que esse inimigo é totalmente diferente do que ele já enfrentou até ali. O Igris avança contra o Sung dando um golpe com a sua espada, cortando os pilares que estavam atrás dele como se fossem galhos. Com mais um ataque do cavaleiro, o Sung sai voando. Para conseguir se mover tão rápido com aquela armadura pesada, o bicho deve ser um monstrão mesmo. O Sung ataca, mas o Igris desvia de todos os golpes. Quando ele finalmente consegue acertar um, a lâmina não passa da sua armadura. O Igris contra-ataca, mas o Sung defende. Ao se afastar, ele percebe que não vai conseguir causar dano nele com aquela armadura, então ele resolve usar a mesma estratégia de antes e ir na mão mesmo. O Igris, ao ver o Sung desarmado, também larga todas as suas armas. Honra de cavaleiro que se chama, né? Nós cortamos para o presidente da Associação de Caçadores trabalhando em seu escritório, quando ele recebe a visita daquele caçador loirinho. O diretor recebe uma ligação do Mago Vermelho, dizendo que está agradecido por ele ter aprovado a sua operação à ilha. Mas o diretor diz que isso é tudo graças a eles terem mantido essa pauta na mídia. Com isso, ele só precisou mexer alguns pauzinhos. O Mago Vermelho explica que essa expedição vai avaliar os níveis de ameaça da ilha, completando dizendo que a batalha naquela ilha nunca acabou de verdade para ele. Voltando para a dungeon, o Igris avança acertando um socão no Sung. Depois, joga ele contra a parede e o soca novamente. Mas dessa vez o Sung bloqueia. Vendo isso, o Igris dá uma série de socos até o Sung atravessar a parede. Do outro lado, o mesmo fala que apesar de ter bloqueado os golpes, o cavaleiro ainda conseguiu tirar 500 pontos de vida dele. Ainda bem que ele colocou aquelas armaduras, né? Imagina tomar esse golpe sem proteção. Mesmo sem a espada, o Igris continua sendo muito forte. O Sung pensa que se ele não conseguir ganhar na força, então ele terá que ganhar na velocidade.
Ativando a sua skill de dash, ele fica correndo em volta do Igris tentando distraí-lo para acertá-lo. Ele vai, mas não consegue acertar nenhum golpe. O Igris dá uma rasteira no Sung e vai acertar um soco, mas o mesmo consegue fugir graças a uma habilidade passiva dele que aumentou a sua velocidade. O Igris pega um pedaço de concreto e taca no Sung, depois ele vai para cima dando um chute nele. A trocação continua até o Sung conseguir acertar um chute no cavaleiro. O mesmo fica puto e começa a espancar o nosso menino, arrastando a cara dele na parede e finalizando tacando no trono. O Igris se aproxima lentamente e fica parado em frente ao Sung sentado no trono. Com um gesto de mão, a sua espada vai até ele. O bicho está prestes a desferir um golpe final. Ele desce a espada, mas o Sung segura com a mão direita, e com a esquerda ele summona sua adaga, perfurando o olho do cavaleiro. Depois, o Sung pega ele e joga contra a parede. O Igris tira a adaga do olho e tenta usar ela contra o Sung, mas o mesmo teleporta ela de volta para sua mão e ataca novamente. Ele perfura um pouco a cabeça do cavaleiro, mas não é o suficiente. Com o bônus de paralisia da adaga, ele perfura com tudo, derrotando o Cavaleiro Vermelho. Se liga nessa animação foda dele dando o golpe final. Ele fica mais tranquilo ao receber a notificação do sistema de que o inimigo está derrotado. O Sung fala que a sua vitória foi pura sorte. Em termos de habilidade, o Igris era claramente superior. Ele recebe algumas recompensas. São elas, uma bolsa com 1.500.000 de ouro, o elmo do Cavaleiro Vermelho de ranking S e, por último, uma pedra rúnica para a habilidade Toque do Dominador. O Sung percebe que também recebeu uma pedra de teleporte. Já esse item, ele não entra no seu inventário, ou seja, a quest ainda não acabou. Ele recebe uma notificação dizendo que ele deve sobreviver o máximo de tempo possível. Quanto maior for o seu tempo, mais pontos de aprimoramento ele vai receber, e isso vai decidir qual classe ele receberá ao término da missão. Logo em seguida, vários portais são abertos e monstros começam a sair deles. O Sung vai matando um a um, porém, outros vão aparecendo. Como essa quest é de tempo, ele pensa que se usar a sua skill de furtividade, ele pode ganhar facilmente mais alguns minutos. Mas ao fazer isso, o monstro mago utiliza uma habilidade de detecção, desfazendo a skill do Sung, revelando sua posição. Ele percebe que já está muito cansado e só se passaram 5 minutos, então ele decide utilizar a pedra de teleporte. Mas como sempre, alguém atrapalha e ele acaba perdendo a pedra. Agora ferrou de vez. Com isso, o episódio termina. O episódio começa com o Sung tomando um couro dos inimigos. Ele comenta que não sabe onde a pedra de teleporte foi parar, então a única forma de sobreviver ali é matando todos os monstros. Mas ele já está no limite. Com o prolongar da luta, as suas mãos começam até a sangrar de tanto soco que ele deu nas armaduras. Devido ao cansaço, o Sung começa a alucinar. Ele ouve a voz do Kim comentando dele ser o caçador mais fraco da humanidade. Ele vê o Song e a Jun-Hee falando para ele não se esforçar tanto. Até a sua própria consciência começa a falar dele, dizendo que ele sabia que era perigoso, então por que insistiu? Ele deveria desistir. Ele já é um caçador mais forte do que um ranking E, já não é o suficiente? Depois da abertura, nós cortamos para o presidente da Associação de Caçadores comentando sobre a nova raid, a Ilha Jeju. Ele fala que não participou da última raid porque na época ele já estava aposentado. Mas mesmo após o término dela, muitos caçadores ainda carregam cicatrizes mentais daquele momento, reforçando que eles devem superar essas cicatrizes, porque senão a única coisa que aguarda eles é a própria destruição. Voltando para o Sung, o seu delírio continua, com a sua versão antiga falando que ele mudou muito, mas aquilo foi só por fora, porque por dentro ele continua um fraco que mais uma vez está à beira da morte. Enquanto isso ele vai apanhando das armaduras. A sua versão antiga fala que ele sempre vai ser o caçador de ranking E, Sung Jin-woo, um sonhador que nunca aprendeu seu verdadeiro lugar no mundo. Uma armadura gigante agarra o Sung e joga a cabeça dele no chão, enquanto a sua versão antiga fala que ele vai morrer por achar que estava pronto. O Sung comenta que a sua situação lembra aquela situação da dungeon dupla. Nisso, a mensagem de missão diária aparece à sua frente, e ela está prestes a acabar. Ou seja, ele vai receber a punição. Antes de sumir, a sua versão antiga fala que sorte também é uma habilidade, e parece que o sistema não quer que ele morra ainda. Com isso, a missão diária falha, e o Sung é teleportado para aquele mesmo deserto que ele foi parar no terceiro episódio. Chegando na zona de penalidade, o Sung abre a loja e compra algumas poções para recuperar a sua vida e fadiga. Porém, ele recebe um alerta dizendo que as poções de vida não funcionam se ele está gravemente ferido, ou seja, a única forma de se recuperar é esperar ou subir de nível. Logo depois, vários daqueles monstros que perseguiram o Sung da primeira vez que ele foi parar ali aparecem, e começam a atacá-lo. Ele vai lidando um por um.
Com isso ele consegue se recuperar totalmente ao subir de nível. Bom, o Sung fala que ainda lhe resta 10 minutos antes da penalidade acabar, então ele vai usar esse tempo para se organizar. Ele dá uma olhada na loja e encontra uma adaga chamada Night Killer, que possui o bônus de infligir 25% de dano a mais a monstros de armadura. Ele compra, e depois disso ele pega a pedra rúnica que ele ganhou na luta contra o Igris, e utiliza, conseguindo a habilidade Toque do Dominador, aonde o usuário pode manipular objetos fisicamente sem precisar tocá-los. O Sung lembra que o Igris usou essa habilidade para puxar a sua espada, e tenta usar no corpo de um monstro morto. Mas o sistema avisa que objetos grandes precisam de um nível maior de proficiência. Com isso, o tempo da penalidade acaba, e ele volta ao salão do castelo. Rola uma ceninha rápida do helicóptero levando os membros dos Tigres Brancos para a Ilha Jeju, mas nós já voltamos para a dungeon. O Sung, agora com a sua nova adaga, está arregaçando as armaduras. Mas ele percebe que os cavaleiros são só invocações dos magos, então ele decide focar neles. Ele atira sua adaga e já acaba com 1, sobrando 5. Ele pula e usa sua habilidade de furtividade. Quando os magos lançam a sua magia de detecção, o Sung puxa a adaga, que ele atirou, e já dá conta de mais 1. Ele vai derrotando os cavaleiros até chegar em outro mago, que ele derrota usando a habilidade Toque do Dominador. Os últimos 3 magos se unem para invocar um golem usando as armaduras dos cavaleiros caídos. O Sung pula pelo corpo do monstro até chegar no lustre. Ele derruba o lustre para distrair o bicho, enquanto isso ele corre em direção aos 3 magos. Alguns cavaleiros tentam impedir, mas não adianta, o cara tá imparável. O golem tenta pegar ele, mas não consegue, e com isso o Sung finaliza os últimos magos. Porém, o golem não desaparece, e continua atacando nosso menino. Mas felizmente o Sung consegue derrotá-lo. Com isso, o sistema notifica que ele conseguiu completar a quest de mudança de classe, e vai analisar qual a melhor classe para ele de acordo com o seu desempenho. Após a análise, o sistema fala que o caminho que o jogador trilhará estará repleto de cadáveres, e o fedor de sangue permanecerá. Além disso, o jogador almeja poder, e vai atrás sem depender dos outros. Sua sede de sangue invoca os espíritos que vagam pelo Vale da Morte. Os fantasmas convocados pelo Exército das Sombras seguirão as ordens do jogador, e obedecerão somente a ele. A nova classe do jogador é Necromante. O Sung fica incrédulo, não faz o menor sentido, ele nunca aumentou seus status de inteligência, seu foco foi total em ataque a curta distância. Faria mais sentido ele receber a classe de assassino, não de necromante. O sistema pergunta se ele vai acertar a classe, e o Sung pensa um pouco, concluindo que os benefícios de ser um necromante são incertos, então não vale a pena. Ele recusa, mas o sistema diz que o necromante é uma classe secreta e pergunta se ele tem certeza que vai recusar. Percebendo que o sistema quer que ele aceite essa classe, até mesmo criou essa dungeon com base nas experiências vividas pelo mesmo, ele decide aceitar. O sistema fala que ele superou as expectativas, por isso irá receber pontos bônus. Por ter excedido o tempo esperado, por não ter usado a pedra de teleporte, por ter finalizado com a vida acima de 50% e por ter derrotado todos os inimigos, ele receberá mais pontos. Com isso, o seu total excede o limite e o sistema diz que a sua classe Necromante evoluiu para uma classe superior chamada Monarca das Sombras. Rola todo um show-off dele recebendo essa nova classe e tal. O Sung diz que está ouvindo vozes vindo das armaduras, como se fossem gritos de dor. O sistema pergunta qual palavra ele deseja utilizar para ativar a magia de invocação dos mortos. Ele pensa um pouco e decide utilizar a palavra Erga-se. Com isso, sombras no formato dos cavaleiros e dos magos aparecem. O sistema fala sobre as suas novas 2 habilidades vinculadas à classe de Monarca das Sombras. São elas, a Extração de Sombras, que foi o que ele acabou de utilizar, e a Armazenamento de Sombras, que permite ele armazenar até 20 sombras e convocá-las quando quiser. A habilidade Extração de Sombras tem um limite, caso o alvo já tenha morrido há muito tempo ou se ele for muito mais forte que o Prota. O Sung se vira para o cadáver do Igris e percebe que é possível convocá-lo para o seu exército. Então ele dispensa 11 sombras e vai tentar convocar o Cavaleiro Vermelho. Ele tenta uma vez e falha, possuindo somente mais 2 tentativas. Ele tenta de novo, dessa vez com mais convicção, mas mesmo assim falha. Nós cortamos para o presidente da Associação de Caçadores conversando com aquele caçador loirinho. Ele comenta sobre o segundo despertar, que um caçador pode alcançar, e com isso ter um aumento enorme de poder. Porém, a maioria tem que lidar com o poder que recebeu no primeiro despertar.
Eles não ficam mais fortes ou mais fracos. O treinamento só serve para refinar o uso das habilidades. O que faz um caçador realmente ser forte são os seus aliados. De volta à dungeon, o Sung começa um discurso para o cadáver do Ygritte, dizendo que sabe que ele aguarda o retorno do seu rei, mesmo sem saber se algum dia ele realmente vai voltar. Ele diz que o Ygritte é um excelente cavaleiro e as suas habilidades são excepcionais. E pergunta se ele vai deixar tudo isso apodrecer ali. Se ele realmente quer servir alguém com a sua espada, então sirva a ele. O Sung faz a sua última tentativa, assim conseguindo convocar o Cavaleiro Vermelho. Agora, com um novo exército, o nosso menino está pronto para continuar subindo de nível, não estando mais sozinho dessa vez. Nós temos uma pequena cena pós-créditos com um helicóptero chegando na ilha de Jeju e os tigres brancos percebendo que os monstros formigas da ilha de alguma forma estão evoluindo. Com isso, o último episódio da primeira temporada de Solo Leveling chega ao fim. E o nosso resumo também. Então esse foi o resumo de toda a primeira temporada de Solo Leveling. O que vocês acharam? Eu adorei fazer, foi uma experiência muito boa e tenho certeza que a segunda temporada também vai ser. O vídeo já tá muito grande, então se inscreve aí no canal para não perder o próximo episódio que vai ser o primeiro da segunda temporada. Deve sair ainda esse mês. Então é isso, até a próxima e tchau!